Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Meu nome é Marcelo Santoro e eu vou ter a honra de conduzir mais um podcast empreendedor e inspirador para você. E, gente, hoje eu tô com um convidado para lá de especial, um amigo, um professor e um cara que eu considero um gênio do marketing digital. E sem exagero. Ele é sócio fundador da Mirago, Escola de Marketing Digital, e eu tenho a honra de apresentar o meu grande amigo Ludi Amano. Ludi, seja muito bem-vindo, cara. Que isso, Marcelo. Eu que agradeço o convite. A honra é toda minha. E, cara, tomara que seja um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que a gente vai dar muita risada aqui ainda. Galera, hoje você não pode perder esse podcast se você gosta do mundo do marketing digital. O Ludi foi meu professor, cara, em 2015. Sem dúvida, foi o melhor curso de marketing digital que eu fiz na minha vida. Cara, foi uma pauleira. Vou até colocar o Ludi nesse papo. Foi uma pauleira, gente. O Ludi, na época, na Mirago, isso foi antes da pandemia, né? Era um curso de 30 dias, 5 Cinco semanas, semanas. não lembro exatamente. Mas, meu amigo, era das 7 da noite às 10h30, só que nunca acabava às 10h30. Era 11, 11h20. E o que eu guardo daquele curso? Primeiro, um curso extremamente assim, de conteúdo realmente relevante, onde a gente praticava. Pô, eu saí de lá montando site, mas site profissional. Página do Instagram, LinkedIn, que estava assim começando naquela época, ou ainda não estava no auge, e realmente foi algo que eu aprendi muito, que eu gostei demais. E eu entendi naquele momento, Lud, que o modelo antigo, tradicional de curso, que é aquela história que a gente estava brincando antes do passar slide, não funciona mais. Mão na massa é o curso que realmente funciona. E eu quero que você fale um pouco a respeito disso, porque realmente, cara, o teu curso é de alto nível e quem sai dali sai preparado para o mercado. Cara, essa conversa que a gente teve, eu acho que, enfim, deu pra contar um pouco mais ali de como é que surgiu, né, essa história de montar cursos mão na massa na Mirago. Mas antes de ser uma escola com essa proposta, né, na Mirago a gente fazia muitos cursos tradicionais, famoso copy slide, né? O aluno chega lá na sala de aula, Cospe slide é o muito bom, professor cara. vai lá, entope ele de teoria, né? E aí a prática, bom, você aluno se vira, você vai para sua casa e dá um jeito de praticar e aprender por conta, a teoria é essa, né? A gente fez muito curso assim durante um bom tempo, mas chegou um momento que eu percebi, assim, eu sou professor, né? Me tornei professor, a contragosto, né? Depois mais pra frente eu conto um pouco essa história, mas assim, durante um bom tempo eu dei aula no meio acadêmico também, em pós-graduação e etc. E eu percebia o seguinte, o descontentamento da galera era muito parecido dos alunos. Os caras iam para MBA, iam para pós-graduação e ficava lá horas vendo o professor falar, etc e tal. Nos cursos que eu dava na Mirago, nos cursos que eu dava em outras escolas, porque outras escolas também me convidavam para dar aula e eu ia dar aula em vários lugares e acabava percebendo um certo descontentamento dos alunos. Mas era aquele descontentamento meio, sabe, escondido, assim. O aluno chegava no final da aula e falava: Poxa, professor, que legal, gostei muito da sua matéria, vários cases bacanas e tal. Mas eu ainda sinto uma certa insegurança para fazer no meu trabalho, na empresa onde eu atuo, na minha agência, etc e tal. Então sempre ficava aquela pontinha, né? Daquela coisa de, putz, a gente não tá fazendo o negócio do jeito que é para ser feito mesmo, né? E aquilo me incomodava demais, assim, porque em todo lugar que eu ia era essa conversa, né? Poxa, gostei demais do seu curso, mas sabe o que que é? Sempre tinha esse mais no final. E aí eu sentei com o meu sócio e falei assim, cara, a gente não pode mais continuar fazendo curso desse jeito. A gente não pode fechar o olho e fingir que nada tá acontecendo e segue a vida, continua fazendo do mesmo jeito. A gente resolveu parar de vender curso, paramos, encerramos todos os cursos, fechamos todas as turmas e a gente resolveu sentar para entender o que estava acontecendo e o que a gente precisava mudar no nosso produto, nosso modelo de negócio. E a gente começou a conversar com vários alunos, pessoas que tinham passado pelos treinamentos. Poxa, o que você achou? O que você sentiu falta e etc. E a gente começou a chegar no seguinte entendimento: que o problema que a gente precisava resolver é de que as pessoas, elas muitas vezes recebiam a teoria, tudo certinho, etc. Mas quando saíam de lá, elas tinham zero ou pouquíssima experiência prática. Ou seja, não tinha confiança
para poder fazer aquilo que elas aprenderam em sala de aula. E a gente entendeu que o cerne desse problema estava na metodologia do curso. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu adotar uma metodologia diferente. A gente adotou uma metodologia chamada PBL, que é Project Based Learning, ou Problem Based Learning, mas basicamente é o ensino baseado na resolução de um problema real ou de um projeto real. E quando a gente para para pensar no que estava acontecendo no nosso curso e nos outros cursos que a gente via por aí, é que basicamente quando uma escola resolve montar um curso, então imagina você, Marcelo, falou, vou criar um curso de marketing digital, o melhor do mercado. As escolas geralmente elas seguem o mesmo passo a passo, que é o quê? Vamos fazer uma lista dos principais temas que esse aluno precisa aprender. O cara precisa aprender SEO, precisa aprender mídias sociais, precisa aprender a anunciar no Google, no Facebook, precisa aprender isso, isso, isso. Faz uma lista de tudo que é importante. Agora, próximo passo, vamos no mercado atrás de gente que entende muito de cada um desses temas. E acha lá, monta um time de gente muito fera. Legal, monta um calendário, ó, primeiro vai ser aula de tal, depois vai ser outra matéria, depois vai ser outra matéria. Cada professor vem, dá o seu conteúdo, né? O aluno faz todas as aulas, a sequência, e aí termina lá, recebe um certificado e está pronto para o mercado. Em tese, esse é o modelo que a maior parte das escolas usa. Sim, sem dúvida. Quando você para olhar, você fala, cara, não tem como esse curso ser ruim. Conteúdo de primeira, professor de primeira, professores de primeira, calendário organizado, etc. Não tem como o curso ser ruim. E de fato, o curso não vai ser ruim. O curso vai ser bom. Só que ele vai ser bom com aquele mais no final. Os alunos vão chegar lá e falar, pô, esse curso é muito legal, Sim. bacana, mas vai ter o mas. Então, a gente entendeu o seguinte, não pode ser uma coisa desconexa da outra, uma matéria desconexa da outra. Porque geralmente o que acontece é o professor vai lá, ele dá a matéria dele, com o exercício dele, beleza. Vem o próximo professor no outro dia, dá a matéria dele, o exercício dele, e cada um vai fazendo o seu exercício. E aí o que acontece? Eu brinco que aprender marketing digital é como se fosse aprender a montar um quebra-cabeça. E quando você faz um curso assim, o que você aprende? Você aprende as peças. Então você vai lá, vem um professor e te ensina mídias sociais. Então você aprende ali a pecinha da mídia social. Aí vem outro professor lá que te ensina a anunciar no Google. Aí você aprende a pecinha do Google Ads. E assim vai indo. Você chega no final do curso, você aprendeu várias peças do quebra-cabeça. Aí quando você vai para o mercado, o que acontece no mercado? Vai ter um cliente seu lá, ou sei lá, você vai entrar numa empresa, vai vir um diretor e falar assim, ó, o objetivo da empresa é esse, essas são as metas, esse aqui é o orçamento que a gente tem, monta aí uma estratégia. O que acontece nesse momento? Você tem um quebra-cabeça na sua frente e você precisa montar ele. Só que no curso que você fez, você não aprendeu a montar. Você só aprendeu as peças. Sem dúvida. Então você sabe olhar para as peças e entender o que é cada peça. De forma isolada. De forma isolada. Mas na hora de montar tudo, a galera fica super perdida. O cara fala, pô, mas e aí, o que eu faço agora? Eu começo refazendo o site, eu começo a publicar mais no YouTube, eu crio um canal no Telegram, o que eu faço? A pessoa fica perdida. Sem dúvida. Então a gente entendeu o seguinte, cara, um curso ele precisa ensinar o aluno a montar esse quebra-cabeça durante o curso, e não depois que o curso acaba. E que para isso acontecer, a gente adotou essa metodologia onde o centro do curso inteiro é uma empresa real. Ou seja, o aluno tem que fazer tudo o que ele aprende para essa empresa de verdade durante o curso. E não depois que o curso acaba. Uhum. E aí, esse projeto central, ele acaba sendo o elo de ligação entre todas as matérias. Então, você vai lá, aprende a fazer um site. Você tem que construir um site para essa empresa. Aí você vai lá, aprende a fazer campanhas no Google. Você precisa fazer uma campanha no Google para essa empresa usando o site que você montou. Uhum. E assim sucessivamente. Então, cada coisa que você vai aprendendo, você vai conectando no quebra-cabeça durante o curso. E no final do curso, a gente ensina o aluno a fazer um planejamento. Que é basicamente juntar todas as peças e construir, de fato, uma estratégia juntando tudo que ele aprendeu. Então, essa foi a virada de chave. Foi quando a gente lançou esse novo curso no mercado. E foi muito louco, porque a gente lançou sem fazer a menor ideia se ia dar certo ou não. Acontece que deu muito certo. A gente já tá na turma de número 40, chegando a 50 já. Uau. E na primeira turma, faltava 2 semanas para começar a turma, tinha 2 alunos inscritos. Era muito louco isso. Quanto tempo faltava? 2 semanas para começar o curso, tinha 2 alunos inscritos.
A gente tava pronto para assumir que tinha sido um fracasso, que ninguém Nossa queria, porque senhora. era difícil de explicar. Quer dizer, a Mirago podia ter caído no primeiro curso. Exatamente. Era Uau. difícil de explicar. A gente explicava para os alunos, né, para os interessados, eles não entendiam o que que é. Não, mas não entendi. Como assim? A gente vai fazer para uma empresa de verdade durante o curso, vai usar verba de verdade, vai gastar no Google, no Facebook, vai. Eu lembro muito bem que você está falando, tá me recordando É. aqui. E a galera não conseguia entender, mas como assim? Não é um curso? É um curso. Então, foi super difícil, assim. E aí, nas últimas 2 semanas, lotou a turma. Uma coisa louca, assim. E de lá pra cá, a gente não parou mais, né? A gente veio fazendo, deu muito certo. A gente fez outras versões, né, de outros temas nesse mesmo formato. Então, a gente fez de growth, a gente fez de várias outras coisas. A gente pretende lançar também de vários outros assuntos. Mas é um modelo que eu entendo que, assim, quando a gente fez, ninguém fazia. Hoje já tem algumas escolas fazendo parecido, não é exatamente igual, mas parecido, com cases reais, etc e tal. Porque a gente entende que isso ajuda muito o aluno, de fato, a ganhar mais Assimilar autonomia. também, né? É. Cara, muito legal. E, cara, assim, você tava contando, tá passando um déjà vu na minha mente aqui, cara. Muito legal, porque assim, cara, eu lembro exatamente os passos que você falou. Construímos o site, aprendi a anunciar no Google, a criar ali a página no Google. Aí fomos pro Facebook, Instagram. Cara, assim, então a gente aprendeu todas as etapas, basicamente, para percorrer de uma empresa real. Né? Hum. Aí trouxeram o case de uma empresa real. A gente disputou mais ou menos, gente, como funcionava. Como é que chama aquele programa do Roberto Justus ali, que a O galera. aprendiz. O aprendiz, mais ou menos aquilo, juntou ali os grupos. E a gente tinha que concorrer ali, né? Quem sendo os melhores. Então tinham profissionais que podiam ser deslocados para empresas depois, né? A empresa podia contratar aquele grupo, né? E assim, eu confesso que foi muito real e muito legal. Inclusive eu ganhei cá para nós, né? Que eu precisava falar isso, né? Eu precisava me valorizar aqui um pouquinho. A gente ganhou, eu e minha dupla. Eu esqueci o nome do rapaz que era minha dupla, me perdoe. Mas assim, foi muito legal. E assim, a gente aprendeu demais, cara. E assim, até a gente estava brincando aqui nos bastidores. Cara, tinha muita gente competente, muita gente realmente já no mercado, na turma que eu fiz, que já tem agências grandes, que trabalham com mais. Cara, o pessoal se pegando, cara. Literalmente eu vi meninas saindo chorando, os caras saíram no meio da apresentação bravos, Sim. nem ficaram pra festa, porque a galera realmente levou a sério. Só que aquilo elevou demais o nível do curso. Sem medo de falar, na área de marketing digital, a Mirago foi o melhor curso que eu fiz. E aí tava esses dias eu conversando com alguns sócios, alguns amigos, alguns profissionais, eu descubro que boa parte deles ou estão usando a estratégia da Mirago, aprendendo nos cursos da Mirago online, a melhorar a qualidade dentro do YouTube, né, na parte de entender mais como funciona o mecanismo do YouTube, como também alguns profissionais de agência que são parceiros aqui e tal, consultores nossos, cara, se formaram na Mirago. E, cara, isso me trouxe, eu falei, poxa, que legal, preciso convidar o Lud para vir aqui, para entender o quanto ele mudou a vida de pessoas, né, cara? Ah, cara, sem dúvida. Isso pra gente é a parte mais gratificante que tem do trabalho. Eu comentei com você antes de começar o podcast, né? A gente muitas vezes chegam pessoas assim, cruas de tudo, com pouco Sim. conhecimento. E aí, quando você vai ver, 2, 3, 4 anos depois, a pessoa está em lugares assim, ocupando cadeiras muito legais, em empresas muito bacanas, fazendo diferença também na vida dos outros. Isso pra gente é o que é o mais interessante, assim, é o mais recompensador de E, tudo. e isso é muito legal, o que você está falando, porque Lud trouxe, eu vou dizer o meu caso, né? Me trouxe um networking muito legal na área, onde eu contratei alguns profissionais que eu estudei junto, né? É, virei amigo de alguns professores da sua turma, que isso também é muito legal. Uhum. Eles eram muito acessíveis, os grupos que foram criados. Tem grupos que às vezes as pessoas criam, mas não dão sequência. Do Mirago, cara, a gente fez. Quando você funda a Mirago, Lud? Só para eu. A Mirago nasceu oficialmente em 2008. 2008. É, É, meu curso foi em 2015, sim. né? A gente já vai entrar na história da Mirago, mas, cara, então assim, esse curso que eu fiz em 2015, eu tô em grupos com alunos e com a própria Mirago fazendo parte até hoje. Uhum. E a gente se fala, tem vaga de trabalho, tem gente pega trabalho, meio que uma consultoria, poxa, quem trabalha desse jeito, de empresas, de profissionais. Cara, então isso é muito legal, é verdadeiro. Os professores de alto nível, você não traz professor
Isso me deixou muito satisfeito quando eu participei do curso. Você só trouxe profissional de mercado, você não trouxe professor, você trouxe professor que realmente ele trabalha no mercado, ele sente a dor ali, não é Uhum. aquele professor desconectado com a realidade, né? Sim, Puramente acadêmico. acadêmico. Ele é um profissional, todos que estavam lá eram profissionais altamente qualificados e que sentiam a dor do que o mercado estava precisando, né, Lud? Sim, isso é uma coisa que a gente preza muito, né? É o skin in the game ali, né? De estar ali vivendo aquilo que ele está ensinando. Que é super interessante. A gente acha isso essencial para poder fazer o tipo de curso que a gente faz. Que é um curso com essa proposta de ser muito mão na massa, de aprender fazendo. É, Então, assim, é nosso critério número zero, assim, botar gente que realmente está ali envolvido no dia a dia, né? E essa sua metodologia, para mim, foi o que ganhou o game, cara. E ela partiu porque você criou assim, um planejamento onde você enxergou todos os aspectos, né? E, cara, essa metodologia ela fechou porque, cara, o mão na massa, eu nunca tinha feito um curso com aquela característica. Eu realmente criei um site. Não é que alguém criou, não, eu criei passo a passo um site. Uhum, Eu criei campanha no Google, mais de uma de ponto a ponto. A gente criou campanha no Facebook de ponto a ponto. uhum. A gente aprendeu a mexer, cara, em tantas ferramentas. Fora isso, né? Cara, quais são as principais ferramentas? Cara, temos 500 ferramentas no mercado. Quais realmente fazem sentido? Eu lembro que a gente falou do Trello, falou do Notion, falou do SEMrush, tô aqui fazendo propaganda de um monte de gente, mas assim, eu lembro que você trouxe o MLabs, na época você trouxe vários estudos, plataforma de disparo de campanhas de e-mail, quando funciona, quando não funciona. Então assim, cara, realmente foi muito bem pensado. E isso participou do primeiro princípio do marketing, partiu do primeiro princípio do marketing, é o quê? Você entendeu a dor, Uhum, você quis sair do que todo mundo estava fazendo sim. para partir da dor do cliente. O que o cliente, que era no caso seu aluno, qual é a percepção que ele tem depois que ele sai do curso? O conteúdo é bom, os professores são bons, mas o que está faltando? Ele não tinha segurança para executar. Então o que você fez? Você trouxe a execução como parte, não parte, mas a parte fundamental, né? Exatamente. E eu vou te falar, dá muito mais trabalho fazer um curso assim, Ah, viu? não tenho dúvida. Muito mais trabalho, assim. E é impossível fazer um curso desse sozinho. Então, assim, a gente montou um time de professores que realmente entenderam a proposta, vestiram a camisa. Para eles também é muito mais difícil dar aula num curso Imagino. assim, porque não é só pensar no conteúdo, precisa pensar na logística toda, né? É uma logística grande. Porque, assim, quando você faz um curso mão na massa, a chance de dar problema é muito grande. Sim. Então, vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai ensinar a anunciar no Facebook. Quando você pega pessoal que vende curso online gravado de Facebook, cara, não tem problema ali. O cara grava, onde deu pau ele edita, ele corta, tira fora e bota lá. Então, assim, quando você assiste um curso, dá tudo certo. Aí quando você vai fazer, dá um monte de problema, dá um monte de pau lá. Você chega na hora de montar a campanha, o Facebook dá um erro, que, sei lá, não sabe o que que é aquilo, é um bug às vezes. Enfim, às vezes você faz. Apaga aquela campanha, faz tudo de novo do zero, igualzinho você fez e E funciona. funciona. Então, assim, A quando gente você passou por isso algumas vezes no passou. curso. Então, quando a gente vai para um curso desse, a gente tem que planejar todas as etapas para minimizar ao máximo esse tipo de coisa. E mesmo assim elas vão acontecer. Sem dúvida. Porque, assim, é da mão na massa. Se você quer um curso mão na massa, você tem que entender que isso vai acontecer durante o curso. Coisas inexplicáveis. Por exemplo, já aconteceu de eu estar dando aula lá de Google Analytics, no meio da aula, mudou a versão do Analytics para metade da turma. Eles estavam vendo uma versão que eu, professor, e outra metade da sala não estava vendo. Uma versão totalmente diferente. Nossa. E aí, como é que você ensina pro cara, né? Então, assim, acontecem coisas que é muito mais complexo, né? Se eu tivesse só com o slidezinho lá, não tem erro no slide. Não tem erro. Botava o print ali da ferramenta, ó, a Claro. ferramenta é assim, vai funcionar assim quando vocês forem. E aí, cada um que se vire. Se você chegou na sua casa e estava diferente, aí o problema é seu. Então, rola essa coisa, assim. Então, eu lembro que quando a gente começou a fazer as primeiras turmas, cara, o que eu recebi assim de mensagem de professor desesperado, meu, aconteceu tal coisa, o que que eu faço? Eu falei, calma, vamos dar um jeito, assim, mas desde o começo do curso a gente tenta conscientizar os alunos de que problemas vão acontecer. E, cara, o mais louco disso é assim, que isso não tá restrito ao curso. Quem é profissional de marketing sabe do que eu tô falando. Claro. Às vezes o cara trabalha lá todo santo dia, mexendo lá anunciando no Facebook, e um belo dia ele entra e a ferramenta mudou inteirinha.
E tudo que ele sabia fazer ontem, hoje ele já não sabe mais. Ele precisa Tem que aprender de aprender novo. de novo ali Claro. como é que funciona. Então isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente brincava que a gente falava, ó, aqui é mundo real. Você vai viver aqui as mesmas emoções que você vive no dia a dia numa empresa de marketing. Sim. Os mesmos perrengues, vai passar raiva com ferramenta que muda ali do nada. Muito bom, cara. Então é bem Muito legal. bom esse entendimento, viu, Lud? Muito bacana, cara. Aqui, essa semana, cara, a gente passou por algo parecido aqui. A gente tem uma ferramenta, um software de criação de campanhas para o Instagram. E a gente não faz direto no Instagram, a gente usa essa ferramenta que a gente acha ela ligeiramente mais fácil do que operar ali. Cara, deu um bug. A gente criou todas as campanhas da mesma forma. Cara, deu uma porcaria de um bug. Cara, a gente chamou, depois que a gente tentou 10 vezes entender, a gente chamou suporte técnico. E eles também não conseguiram resolver. Aí, cara, vamos começar completamente do zero. Configurou tudo de novo, a campanha andou numa boa. Vai entender, cara, Vai o entender. que aconteceu. Então, assim, são algumas coisas. Cara, e a gente se descabelou uma semana por causa disso, entendeu? Uhum. Porque já tinha uma base de clientes, a gente queria refazer ali para aquele mesmo público, enfim. E aí, se não desse certo, praticamente você perdeu as 2 primeiras etapas da campanha. Então, assim, opa, aqui, ó, tá vendo? Ó, por falar nisso, hoje eu não falei no meu grande amigo Davi Nunes, ele diretor. Ô, Davi, deixa eu falar uma coisa, esse copo tá mais vazio ou mais cheio, cara? Tá. Cara, depende do ponto de vista. Ah, agora eu gostei de ver. Pra mim tá mais cheio, viu, Davi? Davi, el diretor. Voltando aqui, Ludi, então assim, esses bugs, esses paus acontecem de uma forma natural, né? E por mais que a gente se incomode, vai acontecer. E não tem jeito, acontece mesmo. E então, no seu curso, a gente vivenciou até isso, né? E aí a grande sacada é como reagir a isso, Cara. né? Aí entra a parte do mindset. Quando a gente tinha professores preparados, eu lembro do Marcelo, que inclusive é professor de jiu-jitsu, puta cara legal, a Carol também. Cara, era uma turma muito preparada. E quando dava qualquer tipo de erro, alguma coisa, eles estavam ali, como eu vou dizer, você também, evidentemente, né? Mas extremamente cientes que aquilo podia acontecer. Sim. E nós desesperados, né? Então isso é muito legal. Como reagir também é importante, né? É. A gente tá super acostumado com vários problemas que sempre acontecem, né? E são problemas que a gente enfrenta nas empresas também, né? Então, assim, a gente brinca que o que acontece lá é o que vai acontecer lá fora, é o que vai acontecer no dia a dia numa empresa. Então, assim, às vezes tem diferença de nível de conhecimento de um aluno para o outro. Às vezes tem um aluno que é um pouco mais avançado, um outro que é um pouco mais iniciante. Tem diferença de idade, às vezes. Sim. Tem alguém que é mais sênior ali, às vezes não é da geração muito digital e tem uma galera mais nova que é super digital. Então isso gera alguns conflitos, tem uma galera que fica meio brava. E, cara, isso acontece no mercado, isso acontece no dia a dia. Você vai entrar numa empresa e não vai ter só gente da sua idade ou só gente com o mesmo nível de Sem conhecimento dúvida. que você tem. Então, quando começa a rolar assim, esses tipos de problema, a gente já meio que está acostumado, a gente já sabe meio que como conduzir, né? Mas a gente sempre tenta lembrar os alunos de que, cara, se você tá ali no curso, tá bravo porque o seu amigo tem menos conhecimento que você ou mais que você, ou ele faz muita pergunta, ou ele não se dá tão bem assim com a tecnologia, né? Você tem que se lembrar que isso vai acontecer no mercado também. Não adianta você virar e falar assim, ah, não, vou desistir do curso Perfeitamente. Muito boa reflexão. porque, cara, isso aqui não é pra mim. Cara, você vai sair no mercado e vai ter a mesma coisa, né? Então, por exemplo, coisa que a gente já ouviu lá. Não, eu não gosto de trabalho em grupo. Às vezes liga a gente lá que quer comprar o curso, fala, não, mas como assim? Vai ter um trabalho em grupo? Não, então não quero, eu não gosto de trabalhar em grupo. Então, olha, desculpa. Então você não nasceu pra trabalhar com marketing, porque marketing você sempre vai trabalhar em grupo. Na verdade, você não nasceu para trabalhar em nada, né? Porque se você for jogar bola, se for um atleta de futebol, você vai ter que trabalhar em grupo. Se você for jogar tênis, você vai ter que ter cara, você vai se relacionar com o seu nutricionista, com o seu Exato. preparador físico, com o seu treinador. Então, quer dizer, é difícil alguma profissão, não consigo ver alguma que o cara realmente faça de ponto a ponto individual, né? Exatamente. E aí o vendedor me liga e fala, e aí, o que eu falo pro cara? Eu falo, cara, não fala pra ele não fazer o curso, porque ele vai sofrer. Porque ele vai enfrentar isso, né? Vai ter que conversar com pessoas que têm uma opinião diferente da dele, vai ter que aprender a convencer os outros, a ceder, a abrir mão, enfim, são coisas que a gente tem que aprender, não Talvez tem ele tenha que jeito. procurar primeiro um psicólogo, né? Para se Talvez. entender, para depois. Pode ser. Brincadeiras à parte, mas realmente tem pessoas que pensam desse jeito. Quando eu fiz Mackenzie, né? Quando eu me formei em marketing, cara, tinha uma menina que ela era uma moça, cara.
Cara, ela era muito fora da caixa, ela era muito inteligente. Mas eu lembro quanto era difícil trabalhar com ela, cara. Cara, ela ia fazer os trabalhos coletivos, de repente ela vinha com o trabalho pronto e ela apresentava meus 45 do segundo, porque ela queria apresentar, ela queria todos os louros do negócio. Então, ao mesmo tempo que ela era muito inteligente, ela tinha uma arrogância natural dela de conhecimento. E se o professor fizesse uma crítica, ela se sentia assim, extremamente afrontada. E, cara, eu ficava pensando como devia ser difícil ser ela, cara, sabe Uhum. assim? Porque parece que não tem a menor jogo de cintura para receber uma crítica ou para ter um contraponto. Não tinha. E era curioso quando ela apresentava os trabalhos, levando do que você trouxe, cara, as caras e bocas quando ela fazia, quando tinha qualquer tipo de comentário em relação ao trabalho. Muitas das pessoas não comentavam já a turma porque já sabia qual era a reação, né? Então Uhum. acabava não gerando Uma abertura uma ali, né? abertura. Mas, cara, hoje no mercado de trabalho, onde independente. O curioso é que cara, a gente está cada dia mais conectado, né? De uma forma ou de hoje, online, o sistema híbrido, o home office ou dentro do escritório, mas cada dia a gente está mais conectado. E como é que ainda tem gente que insiste em tentar trabalhar sozinho, né, cara? É realmente muito complexo isso, né? É complexo. Especialmente no marketing digital. Eu acho. Assim, a gente acaba dependendo de muita gente diferente, de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, né? Então, é muito raro, praticamente impossível você conseguir fazer tudo muito bem sozinho. Não é possível. Então, ser um bom designer, um bom redator, um bom Nossa. programador, um bom social media, um bom analista de dados, fazer tudo isso muito bem sozinho é muito difícil. Então, você sempre vai depender de outra pessoa que vai ter um conhecimento complementar, uma habilidade complementar à sua. E muitas vezes isso acontece também entre áreas diferentes, né? Então, o marketing sozinho não faz muita coisa dentro de uma empresa. Ele muitas vezes precisa do apoio da área de tecnologia, da área de vendas. Ele trabalha muito em conjunto com outras áreas, né? Então, toda hora você tem que ficar transitando ali, vendendo ideias, comprando ideias, negociando com outros departamentos, prazos, orçamento, cara, SLA, pô, você de vendas, pô, vocês não podem demorar tanto para responder entrar em contato com o lead, né? Aí o cara vai lá, vendas vai lá e com marketing reclama da qualidade do lead, né? Pô, mas você só manda lead e nada a ver. Então tem que saber, tem que ter esse jogo de cintura. Não tem como, né? Hoje no marketing você não trabalhar em time, né? Não existe, é muito difícil isso. Então, Sem dúvida, mas na sua empresa não é assim também? Você vai gerar uma campanha de marketing. Aí você vai ter que ter uma equipe, você vai fazer uma campanha de tráfego pago, por exemplo. Cara, alguém vai ter que responder aquela mensagem. Ainda que você use um chatbot, essa é geralmente a primeira parte. E a segunda é de uma forma humanizada, digamos assim. Se esse que criou a campanha não tiver realmente alinhado com quem vai atender, o que acontece é que a campanha vai ser uma tragédia, ele vai gastar dinheiro à toa, né, cara? exato, Isso de uma forma bem simples, né? exatamente. E aí é, acaba sendo não uma responsabilidade, mas acaba tendo um impacto muito grande a capacidade que esse profissional de marketing tem Sim. de interagir com outras áreas, né? Com outras pessoas. Então, se eu entendo de bem, uma das. Você tem ali as soft skills, as hard Tem, skills, e essa de trabalhar em grupo, de ter a capacidade de resiliência, de conviver bem com outras pessoas, na sua opinião, na Mirago, é uma característica muito importante. com certeza. Com certeza. Tanto que você participou do curso, e no curso existe uma competição entre os grupos, né? É, e muitas vezes, assim, você vê que tem grupos que tem pessoas ali que já dominam muito bem vários assuntos dentro do marketing digital. E nem sempre é esse grupo que ganha. Porque às vezes, por mais que ele tenha ali os Uhum. Neymares ali dentro, né, que entendem muito bem, a capacidade que ele tem de unir o grupo, né, de, enfim, de interagir e colocar todo mundo dentro do mesmo caminho, de convergir ali as ideias, às vezes é baixa. Sim. E aí, às vezes, a gente vê grupos que tem pessoas não tão despontando assim em termos de conhecimento técnico, que fazem trabalhos muito melhores, né? É, bom, então acho que é bem o que a gente vê no dia a dia mesmo, né? Não necessariamente você vai pegar os melhores jogadores e vai montar o melhor time e vai Uhum. ser o campeão do campeonato, né? É, acho que é bem por aí, nessa linha aí. Realmente trazendo para esse xadrez que você disse, a gente entende, às vezes tem times, né, que são montados e você tem dois, três ali que carregam um piano, né, que a gente chama, né? Tem também. Mas se não tiver quem faça isso, realmente
é difícil juntar as peças. Cara, e eu queria, antes da gente entrar na jornada do herói, de quem é o Lu, de como começou a Mirago, eu queria te fazer mais uma pergunta que eu acho é, oportuna e nesse momento faz todo sentido. E a inteligência artificial, cara, que entrou agora, vamos falar do Copilot, do Chat 3, do Chat GPT, lá, o tanto paga ou a versão não paga, tem agora Gemini, que é o do Google, né? Gemini. Gemini, né? Esse ainda não, não usei, os outros dois eu uso com muita frequência. O Copilot para mim é muito interessante porque eu uso ele junto com o Word, junto com o Excel, não está funcionando. Aliás, o Microsoft não está funcionando legal com o Excel ainda, mas pelo menos no Brasil, né? Mas, cara, funciona muito no PPT, funciona muito bem no Word, funciona muito bem no Teams, onde você consegue fazer as atas das reuniões, muito bacana. Agora eu queria entender como é que você vê, né, muito além disso, a inteligência artificial no marketing digital e para o conceito empresarial em geral. Cara, assim, a inteligência artificial não é algo novo no marketing digital, né? Sim, Ela já está há muito tempo aí. Aliás, não só no marketing digital, mas nas nossas vidas, sim. né? Se a gente parar para pensar ali, uma das grandes revoluções de inteligência artificial já aconteceu. E a gente saiu perdendo, né? A gente perdeu mais do que ganhou, eu acredito. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas imaginam, né, coisas muito grotescas e Mirabolante. mirabolantes acontecendo. Mas assim, a gente tem que entender que machine learning, aprendizado de máquina, é inteligência artificial e tá aí já faz Sim, muito tempo, sim. né? Os algoritmos que controlam ali as redes sociais, Facebook, Instagram, todas elas, tem muita coisa de inteligência artificial ali dentro, né? Essa história dos algoritmos, claramente é o uso da inteligência artificial que deu errado. A gente claramente perdeu essa guerra já. Então, hoje, por exemplo, a gente vê, sei lá, eu fico muito espantado e preocupado com as gerações mais velhas que a minha e as gerações bem mais novas que a minha. Porque você vê o caminho que as coisas estão tomando e muitas esses dois extremos não têm a menor ideia de como funciona um algoritmo de uma rede social. Então você vê muita coisa acontecendo no consumo de notícias, política, época de eleições, muita coisa Uhum. aconteceu, muita inteligência artificial rolando ali. E tem muito idoso. Eu vejo isso com base em familiares, às vezes, que estão ali consumindo notícias que muitas vezes são fake news, que muitas vezes não faz a menor ideia de como é que aquilo foi parar, e cada vez ele vê mais coisas parecidas com aquilo, que só confirma e corrobora para fortalecer ainda mais a visão que ele tem. Uhum. E não consegue entender que existem outras visões diferentes, porque o algoritmo só vai trazer para ele coisas parecidas com o que ele já consome. Sem dúvida. E do outro lado, do outro extremo da molecada mais nova, mesma coisa. Muito preocupante isso, né? Então, assim, eu olho para essas duas pontas e eu vejo assim, cara, inteligência artificial já tá aqui já faz um tempo. A primeira guerra a gente já perdeu. Claramente a humanidade perdeu para a inteligência artificial ali, porque deturpou muito ali a forma como. Cara, eu tinha tias, parentes que me mandavam diariamente e-mail com mensagens motivacionais, reflexões lindas, Uhum. que hoje em dia me mandam vídeos, cara, que não dá pra acreditar, assim, sabe? Umas fake news muito louca, uns discursos de ódio muito louco. é, Enfim, como é que essa mesma pessoa se tornou o extremo oposto em questão de poucos anos? Uhum. Então, essa primeira leva, assim, claro, ela ajudou em muitas coisas, mas de certa forma, ela deu errado em muitos pontos, né? Agora, essa segunda leva que a gente está falando agora, de ChatGPT, de AI generativa, cara, eu acho que assim, não tem mais volta. Daqui para frente, a gente tem que assumir que isso vai fazer parte. Não tem mais como combater isso, né? A gente brinca lá na Mirago, a gente fala, cara, daqui a pouco as pessoas não vão mais precisar de professor. Não vão mais precisar fazer curso. Elas vão entrar numa plataforma lá, eu quero aprender tal coisa. Ele vai gerar um professor ali, vai gerar um vídeo de um professor que fala no tom dele, na linguagem que ele gosta, já sabe todo o conteúdo que tem que ensinar para ele, vai bolar os exercícios para ele e vai ensinar o cara. Não vou mais ter que gravar curso, vender curso. As pessoas vão entrar lá e é isso que vai acontecer. Então, assim, acho que não dá mais pra gente entender que, cara, isso aí não tem como não funcionar. Isso vai funcionar. Igual escola, não tem como
assumir, né, que os alunos não vão usar isso para responder as Claro. perguntas, para estudar em casa. A molecada vai usar. Tem que assumir que eles vão usar, né? Agora, como é que a gente faz para usar isso de uma maneira saudável, responsável, né, e produtiva? Eu acho que é esse o desafio. Esse é o maior desafio agora, né? Então, tem muita gente ainda. Quando a gente fala de profissional de marketing, beleza, a gente tem um certo nível de conhecimento ali porque a gente está envolvido com isso. Mas você pega ali o cidadão médio, cara, muitas vezes o cara vê conteúdos produzidos na rede social que foram criados com IA e ele não faz ideia, ele não sabe distinguir o que é um negócio que foi criado com IA e o que é um negócio que foi criado naturalmente, né? Então, acho que a gente vai viver essa transição aí e, assim, tem uma galera mais velha que nem sabe o que é isso que está acontecendo. Não sabe o que é ChatGPT, nem imagina, Sim, sem né? dúvida. Então, essa disrupção que a gente vai viver assim, cara, eu acho que vai ser um choque muito grande, especialmente para essa geração mais velha, né? Mas que não tem como voltar atrás, né? Assim, vários cargos eu acho que vão ou mudar ou vão deixar de existir, inclusive na nossa área, vários, né? A gente já viu muito isso acontecendo com profissionais com produção de conteúdo. Produção de conteúdo acho que é um exemplo emblemático, né? Então, muitos redatores foram substituídos por ChatGPT, por outras ferramentas de IA. Então, tinha agência que tinha lá 5 redatores, agora tem 2 e tem lá o GPT comendo solto, né? Então, como é que a gente faz para não ser substituído por uma máquina, né? Esse que é o X da questão, né? Então, assim, tem muita gente refutando e lutando contra, acreditando que, não, isso aí não, né? Isso aí não vai para frente, né? Uma inteligência artificial nunca vai fazer um texto tão legal quanto o meu. Pode ser que hoje não faça, mas vamos olhar pro GPT há um ano atrás, como é que ele era, cara, e o que ele evoluiu? É sacanagem, né? Então, assim, como é que ele vai ser daqui a um ano? Você vê sei lá, o Sora que lançaram aí, o GPT anunciou o Sora recentemente, cara, a qualidade dos vídeos que a É inteligência impressionante, cara. produz Impressionante. Eu já tive. é impressionante. Cara, eu sou um entusiasta, tá, Ludi? Então, assim, eu tô estudando isso acho que há uns 8, 10 meses. E cada dia eu tô. Praticamente eu passo meu final de semana quando eu vou estudar alguma coisa, eu vou estudar alguma coisa na linha de inteligência artificial que eu gosto muito. Então, assim. Cara, o mais interessante é que eu sempre fui um cara que eu queria conhecer um pouco mais de tecnologia, dessas coisas. Cara, e o GPT trouxe isso de uma forma tão mais. GPT não, a inteligência artificial trouxe isso tão de uma forma mais. Te abraçou, assim, digamos assim. Cara, ela facilitou muito, né, Uhum, cara? Então, assim, eu acho que o profissional qualificado hoje, ele tá olhando como é que eu vou domar a inteligência artificial? Como é que eu vou, não sei se eu tô errado, mas assim eu penso, como é que eu vou ser o piloto? Né? Por exemplo, um copy hoje, se ele usar de uma forma estratégica, se ele atendia 5 clientes, ele atende 15 hoje. Né? Desde que ele seja um cara que se dedique a aprender. exato. Né? Porque, por exemplo, não tem mais necessidade de um revisor de texto. Acabou isso. Uhum, Mas tem necessidade de você saber operar a inteligência para ela te entregar o texto da melhor forma. De você saber colocar os comandos, de você saber o que pedir. Né? Eu brinco que a inteligência artificial é tipo o gênio da lâmpada, né? Mas você tem que saber pedir. uhum, Né? Então, assim, você tem. Esse é o processo que a gente está, exato. desenvolvimento disso. Então, assim, eu não acho que as pessoas serão substituídas. Eu acho que o cara ele vai ficar mais produtivo e o substituído vai ser aquele que ficou obsoleto. Exatamente. Né? Exatamente. É o que já está acontecendo, né? Tem muita gente que já perdeu, que foi substituído, entre aspas, porque ficou obsoleto, né? Então, assim, o profissional hoje que não está de olho indo atrás para entender como funciona, como usar aquilo no seu dia a dia, a gente até brinca lá na Miral que a gente fala assim, a gente tem curso de IA dentro da Miral. Legal. E a gente fala que IA, Vou fazer. IA é uma matéria transversal. Ela corta todas as outras matérias. Uhum. Porque tem IA dentro do SEO, IA dentro do desenvolvimento de sites, IA dentro de análise de dados, IA dentro do planejamento, IA dentro. Todas as matérias tem como colocar IA dentro. Uhum. Então ela é uma matéria transversal, ela atravessa todas as áreas dentro do marketing digital, dentro de uma empresa, né? Porque IA pode ser implementada em vendas, em finanças, no Uhum. RH, em marketing. IA pode ser implementada em muita coisa, Uhum. né? Então, quem não está olhando para isso hoje e como que isso pode melhorar o trabalho, eu acho que vai ficar para trás, não tem como.
né? Quem tá muito por fora, pô, o GPT já tem mais de ano, Sim. né? Quem não parou para olhar ainda, para entender a fundo o que tá acontecendo e o que possivelmente vai acontecer, cara, vai ficar por trás. Vídeo. Vídeo é uma área que cara, edição de vídeo. Ah, pô, quanto tempo demora para pegar um episódio desse e ficar fazendo os cortezinhos lá? Nossa. Pô, hoje tem vários aplicativos, você pega lá o episódio inteiro, joga lá, o negócio já cospe vários cortezinhos com legenda na vertical, tudo bonitinho. Você dá uma ajustada mínima ali, se você quiser. Avisa pro Fernando que ele vai perder a vaga, viu, Davi? Aliás, por falar nisso, Davi, posso pedir a gentileza de você servir uma água pra gente, por favor? Eu tô com a garganta seca aqui, Lud. Vou O Lud, isso aqui vai longe hoje, que o papo tá bom demais. Davi sabe, quando eu falo de tecnologia, cara, eu fico realmente... E futebol, são 3 temas que me deixam realmente bastante entretidos diante do meio empresarial, né? Lud, Obrigado. e aí, tá, a gente já falou da importância, da necessidade da IA hoje, do profissional se desenvolver. E por onde ele começa, cara? Digamos assim, o cara que não viu ainda a inteligência artificial, tá aqui com a faca no pescoço, com a corda no pescoço aqui, poxa, pra onde eu vou agora? O que você sugere para esse cara? Como é que ele vai começar a se ambientar com isso? Cara, eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é criar uma continha gratuita no ChatGPT, é o básico do básico, e começar a brincar ali, primeiro com os prompts toscos que todo mundo começa. Copilot também tem a versão Copilot gratuita, também, né? o Gemini do Google também, basta ter continha no Google, você entra lá, gemini.google.com, já dá pra você brincar. Mas começar pelo básico do básico. Bobeirinha que todo mundo começa fazendo, promptzinho, já cria um texto assim assado. Coisas do dia a dia que ele precisa fazer no dia a dia, simples, e que poderia colocar ali para, enfim, para ver como é que funciona, né? Acho que depois, o segundo passo, né? Depois das bobeirinhas, do tipo, preciso mandar uma mensagem de, sei lá, feliz aniversário para um amigo que eu não vejo há X anos. Aí, vai lá, joga lá e vê o que ele produz para você. Depois, eu acho que o segundo passo é você começar a olhar para o seu dia a dia, profissional ou pessoal que seja, mas entender dali do seu dia quais são as atividades que você faz que são repetitivas, manuais e que você poderia talvez colocar uma inteligência artificial que faria para você muito mais rápido, com muito mais assertividade, menos chance de errar, né? E com menor custo. E aí você começar a tentar usar as inteligências artificiais para resolver esse tipo de tarefa do seu dia a dia, né? E aí vai refinando. Você vai perceber que, cara, você vai começar a tirar da frente várias coisinhas simples que te tomavam um tempo, mas que se você somar tudo, né, no final de uma semana, dava várias horas. Muitas horas. Então acho que esse é o segundo passo. Vamos brincar de mirar água aqui um pouquinho, de mão na massa? Digamos que eu quiser uma agenda, porque eu acho que é uma coisa... Eu sou um cara que, assim, aqui o pessoal sabe, se não tiver na agenda, não é compromisso. Uhum. Então, o pessoal toma conta da minha agenda. Se não tiver na minha agenda, não adianta bater aqui que eu não vou te atender. E se não tiver na agenda, tem um responsável ali que vai ter o problema para ele. Sim. Porque, assim, eu não consigo hoje ser muito focado na minha agenda. Eu respeito. Então, existe uma hierarquia. A Vitória toma conta da minha agenda. Então, todo mundo sabe que tiver um compromisso comigo, vai ter que falar com a Vitória. E hoje a gente está aprendendo também a usar a inteligência artificial. Eu gostaria de você trouxesse aqui um insight que, assim, parece pequeno, mas o quanto isso é importante e pode impactar nossas vidas, né, Ilud? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ser uma pessoa mais produtiva, primeiro, não está ligado só a que ferramentas que você usa, Claro. né? Eu acho que ser produtivo acabei aprendendo isso depois com o tempo, mas assim, tá muito mais ligado a saber o que é prioridade para você. Sem dúvida. Né? Eu também tenho um podcast, uma vez a gente chamei um amigo meu para gravar lá e ele é especialista em produtividade e ele fez essa pergunta para mim, né? Pô, Lud, o que é ser produtivo para você, né? E eu falei, pô, produtivo para mim é eu conseguir fazer tudo aquilo que eu planejei e propus para fazer num dia. Ele falou, cara, ser produtivo vai fazer o que é importante. Porque às vezes a gente enche a agenda com um monte de coisa num dia e faz aquele monte de coisa. Não gerou resultado. E termina o dia e fala, caramba, cara, posterguei de novo aquele negócio que era super importante, eu não fiz. Então ser produtivo é fazer o que importa. Então é priorizar muito bem, né? Então, Pareto ali, os 80-20, né? Os 80-20. 20% do que... Os 80% de resultados são gerados uns 20% de atividades Exato. ali. Então acho que esse é um primeiro ponto. Mas assim, é claro que as ferramentas ajudam muito a gente, né? Eu tenho várias ferramentas que, cara, eu não vivo sem. Eu não consigo
não usar mais, né? Tipo, O GPT, por exemplo, cara, eu uso todo dia. Uso todo dia, eu também uso. né? GPT, Gemini, estou começando a usar mais agora para me forçar mais a usar. Mas, pô, GPT, tem outras de inteligência artificial. Esse de fazer clipezinho, de pegar Como chama? conteúdo, Tipo, chama Opus Clip. Opus Clip. Opus Clip. Você pega lá o vídeo inteiro, pega o URL do YouTube, taca lá, ele vai picotar em vários videozinhos pequenos, prontinhos. A tradução é muito boa, a legenda é muito boa. Sério? Não é 100%, mas fica bem perto de 100%. E, cara, impressionante assim, a quantidade de tempo que você economiza. Eu já descobri então o segredo do Davi, viu, cara? O Davi, quando termina aqui o nosso podcast, parece brincadeira, o podcast aqui que a gente faz termina pronto, já com publicidade, e no final do podcast, 100% já editado com a qualidade que a gente posta, na hora que terminou, cara, ele já me sobe. Eu tenho 30 cortes, mais ou menos, de 20 a 30 cortes. Ele já manda pro time e o time só refina, né? Dá aquela enfeitada. Uhum. Mas basicamente sai pronto daqui, entendeu? Com um profissional só. Talvez um trabalho que antigamente a gente teria que fazer, lógico, Sim. profissional de qualidade e com equipamento, né? Sabendo operar ali tanto o Sim. equipamento quanto o software que ele usa, a ferramenta que ele usa, né? Sim. Cara, tem uma outra que chama TLDV. Tá anotando aí, né, Davi? TLDV. Tem aquela sigla do Too Long Didn't Read, TLDR, que os americanos usam. Geralmente no começo de um texto muito longo, eles Sim. colocam lá TLDR e colocam um resuminho. Pra quem tá com preguiça de ler o texto inteiro, lê Sim. só o resuminho. Uma né? síntese ali, né? Muito longo, não li. Então tá aqui, ó, resumo pra você. E aí tem esse TLDV, que é o Too Long Didn't View. Muito longo, não vou assistir, né? Então ele resume. O que é esse negócio? Você pode instalar um software no seu computador ou instalar uma extensãozinha no seu navegador. E aí quando você entra numa reunião online, ele pede para entrar na reunião, você permite, ele entra lá, ele grava a reunião inteira para você, resume ela, ele faz a transcrição Sensacional, de hein? todas as falas, quem falou o quê, e faz um resumo aí você pode filtrar depois, o resumo sai pronto, você terminou a reunião, o resumo tá pronto. Aí você pode ir lá, resuma as principais ideias, já tá tudo pronto. Próximos passos que vocês definiram lá, já tá tudo selecionado lá. Questões que ficaram em aberto, que vocês não decidiram o que fazer, já tá tudo lá. Excelente, hein? Cara, Essa eu vou usar. Eu não consigo mais não usar esse negócio. Eu uso o Teams hoje, né? Sim. E ali o Teams faz uma ata, mas assim, não é com tanta. Não, esse funciona com Teams também. E, cara, excelente. É impressionante. Excelente. Tá vendo, gente? Quanta coisa boa a gente tá aprendendo com. Por isso que eu Sim. queria o Lud aqui, cara. Porque o Lud é um cara diferenciado e que tem muito conhecimento, não na área de marketing digital, mas de tecnologia também em geral, né, cara? Também brinco um pouquinho. Gosto de programar por hobby, aprendi por curiosidade. Mas eu acho que tecnologia. Acho que todo mundo deveria aprender o básico de programação. Eu acho. Né? Muda o nível do profissional, né, Lud? Porque assim, a gente usa muita coisa no dia a dia que a gente não faz ideia de como é construído. Como construído, né? Então, quem tem um mínimo de noção de programação, muitas vezes olha o que não é digital hoje em dia que a gente não usa no dia a dia, sem dúvida. né? E muitas vezes ela olha aquilo e não faz a menor ideia de como aquilo funciona, né? A partir do momento que você tem uma mínima noção, você começa a entender, poxa, eu acho que eles fizeram isso aqui por causa disso, eu acho que isso aqui serve para isso, né? Então fica muito mais fácil você usar a própria tecnologia, extrair o melhor dela no dia a dia a partir do momento que você entende. E além disso, né, eu acho que melhora muito seu raciocínio lógico. Sim, sem dúvida. Você começa a exercitar muito mais esse lado lógico, né? Nosso amigo Davi é nosso técnico aqui também. Cara, o Davi foi um cara que ele veio aquilo de resolver diversos problemas. A gente tinha algumas dificuldades de, às vezes, fazer um e-mail e de todos os e-mails serem direcionados para um determinado lugar, ou criar uma rede, cara. Então, a gente entende, quando você tem um profissional ali que conhece um pouco de TI, como funciona, como as coisas ficam muito mais dinâmicas, né? Dentro do... Pô, a gente perdia quebrava tanta cabeça para fazer aquilo, ele faz em meia hora, mas óbvio, quanto tempo ele perdeu para se desenvolver. Por isso que eu concordo plenamente com isso que você falou. E nesse aspecto, o que você acha das ferramentas gratuitas? Tem uma frase, se eu errar exatamente como ela é dita, mas o contexto eu sei, que diz assim: quando não é pago, como a ferramenta não é pago, é porque você que é o produto. Né? Você concorda com isso e como é que você
tem alguma dica pra galera aí quando realmente ele vai, se cadastra, não tem custo? Como se proteger um pouco disso? Ah, eu concordo sem dúvida nenhuma, né? Como se proteger, assim, eu vou falar como se proteger, mas é uma coisa que ninguém faz e possivelmente não vai fazer, né? Mas basicamente é ler, né, aqueles termos que todo mundo marca ali, que leu e concorda, né, antes de usar a ferramenta, né? Então, poxa, vou usar uma ferramenta nova aqui. Não sei se você lembra, mas teve uma época que explodiu um aplicativo lá de foto que pegava a sua foto e criava uma versão sua, sei lá, com cara de bebê, com cara de idoso. Uhum. Explodiu no mundo inteiro. Era um aplicativo russo, não lembro agora, mas era um país. E aí, quando você ia ler lá os termos, de fato, coisa que ninguém fazia, né? Até, assim, a gente brinca, fala que aquele botãozinho lá, li e concorda, é a maior mentira da internet, né? É ali todo mundo mente, Perfeito, ali, todo mundo perfeito. clica ali, concordo. Mas quando ia ler os termos lá, falava que poderia usar as suas fotos, né, como base de conhecimento para poder gerar outras coisas no futuro, né? Então, poxa, tem muita gente que não estava sabendo que a imagem dele poderia ser usada depois para gerar outras coisas a partir daquilo, né? Sim. Então, acho que o básico é ler e saber. Você está de acordo com aquilo? Não tá? Não tá, não usa, né? Basicamente é isso. Não tem muito mais o que fazer, né? É complexo, né? Mas É eu acho que complexo. as pessoas usam porque elas não têm o entendimento do quanto elas se expõem fazendo isso, né, Ah, Lodi? com certeza. A maioria não faz a menor ideia. A maioria não faz a menor ideia, né? É, Ou às vezes usar uma inteligência artificial que, por exemplo, você pode plugar seus dados lá e aí é gratuito e às vezes você não sabe, né? Qual é, qual é o uso que ele vai fazer daqueles dados. exato. Mas você pega dados da sua empresa, de um cliente, vai plugar ali numa ferramenta que é gratuita, mas você vai ler os termos e tá falando que aquilo pode servir como base de conhecimento para uma consulta futura, né? Poxa, complicado, né? Então, claro que a maioria delas tem uma versão paga para Sim, empresas, claro. que aí, né, os seus É dados não vão ser diferente. usados. Mas, cara, você pega lá o pequeno empreendedor, ou sei lá, o cara, ele não vai usar a versão paga, ele vai pegar o gratuito lá e vai mandar bala Ele muitas vai ser o vezes. produto. É, ele vai ser o produto. Não é fácil, não. Ludi, sabe uma coisa que esses dias um amigo me reclamou? Ele falou, poxa, vira e mexe estão clonando minhas senhas, estão conseguindo pegar. Existe uma forma, alguma fórmula segura? Porque hoje você tem senha para tudo também, né? Uhum, Complexo, é Instagram, é Facebook, é banco, cara, tudo você tem que criar uma senha. sim. Tem alguma forma, alguma dessas inteligências que você sugere, assim, pô, usa isso que funciona? Isso é para você, Ricardo, um amigo meu que me perguntou como fazer. Eu falei, cara, eu tenho aqui um caderno anotado, as minhas senhas são um pouco parecidas e tal, mas eu imagino que tenha fórmulas mais seguras Tem, de fazer tem. isso, né? Acho que o jeito mais seguro é você não saber suas senhas. Eu recomendo usar um aplicativo para fazer a gestão das suas senhas. Recomendo o One Password, acho muito bom. Como chama? One Password. Um É password. um aplicativo pago, mas assim, quanto vale a segurança das suas contas, Sem dúvida. né? Aí você tem uma senha só, no caso. Só É, dele. você só tem a dele, e aí ele gera todas as senhas para você, salva, nem você sabe suas senhas, né? Excelente. Esse é uma das formas. Outras formas que vem aparecendo hoje em dia é a, a forma de fazer login via dispositivo. Ao invés de memorizar uma senha, você não tem senha, você clica lá, fala que quer entrar, ele vai te mandar algum link que você vai clicar e vai fazer login automático a partir de um dispositivo que você já tem cadastrado lá, Tipo um ou no seu autentificador, celular, assim. ou no seu celular, ou no seu e-mail, ou alguma coisa que você vai Uhum. clicar e vai fazer login. E ele vai saber que você é você porque você está com acesso no dispositivo, né? Essa é uma forma. E eu acho que uma outra é usar autenticação de dois fatores. Cara, é incrível como assim a gente está em 2024. A quantidade de gente que ainda existe no dia de hoje que não ativa a autenticação de dois fatores é incrivelmente bizarro. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, Desculpa, só para avaliar, a identificação em dois fatores seria mais ou menos você ter a senha e aí ou a identificação visual ou a digital, alguma coisa assim, né? você pode receber um outro código via SMS, ou Uhum, você pode ter um aplicativo que gera tokens, aqueles tokens que mudam a cada uhum, um minuto. Então, basicamente é isso. Ou um código. Por exemplo, no WhatsApp, ele se cadastra um código lá de 6 dígitos, né? E toda vez que um dispositivo diferente fizer login na sua conta do WhatsApp, ele vai bloquear o uso até que você digite o PIN lá, sim. né? Então, isso é uma coisa básica, mas que muita gente não faz, né? Cara, assim, vira e mexe, eu sempre dou bronca nos alunos, né?
nas aulas eu falo, galera, tem que usar a autenticação de 2 fatores. Tem que usar. Porque assim, depois vem aluno lá pedir ajuda. Pô, o Instagram da minha empresa foi hackeado. Pô, clonaram o WhatsApp da empresa. Cara, é uma coisa tão simples de fazer, que não custa nada, demora 1 minuto para fazer, Uhum. e evita tantos problemas, né? E assim, a galera não faz, muitas vezes por preguiça, né? Por comodidade. Usa senhas iguais em vários sites e serviços diferentes, ou usa senhas muito parecidas, que também é Uhum. arriscado, né? Então é isso, né? Fazer o básico, que é usar senha difícil, trocar as senhas, né, com uma certa regularidade, proteger essas senhas, de preferência não numa planilha, não num bloco de notas salvo no seu computador, né? Mas usar alguma ferramenta, né? Por exemplo, o OnePassword, tem várias outras, mas Eu uso o Google Autenticador em algumas coisas, autenticador, né, em algumas então, coisas. Google Authenticator tem que tomar cuidado com o seguinte: se você for roubado, se roubarem teu celular, ou se você trocar de celular, você pode ter problemas, né? Então, Não acontece sabia disso, muito cara. isso, cara, muito, muito. Já anota, porque se você não tomar cuidado, você vai lembrar de mim. Você Eu vai ter, prefiro não, já vou você, anotar aqui, ó. você vai ter esse Ó, déjà pessoal, vu. segue a dica agora, eu vou Ó, anotar, hein? qual que é o problema do Google Autenticador? Vamos supor que você comprou um celular novo. Você foi Uhum. lá, pô, comprei um iPhone 15 Pro Max, Megazord, sei lá o que. Legal, você tá doidinho pra estrear o celular novo. Aí você pega o celular antigo, reseta ele porque você vendeu pra um amigo, né? E aí pega o celular novo e começa a instalar as coisas lá. Aí na hora que você instalar o Google Authenticator, o que que você vai perceber? Tá vazio. Não tem nada lá dentro. Pô, cadê os meus códigos que estavam aqui? Não tem como você pegar ali. Você tem que exportar desse celular. Ele gera um QR Code, você pega um novo, aponta aqui, aí ele importa pro celular novo. Se não, Só que se você deletar, se você zerar o celular, ou se o seu celular for roubado, nunca mais. nunca mais. Então, eu Rapaz. conheço gente que perdeu conta de Facebook, conta de Instagram, conta de um monte de coisa, porque aconteceu esse problema com o Google Authenticator. Tem outras alternativas, tem o Microsoft Authenticator, tem o Alt, que é muito bom também, que você já não vai ter esse problema. É mais raro de acontecer esse problema, né? Porque você consegue acessar ele de outro dispositivo, é mais fácil. Computador, né? Mas no Authenticator você vai ter esse tipo de problema. Você tem que exportar. E tem muita gente que não se liga disso, ou que é roubado, e aí depois fica bravo, porque não consegue mais acessar Cara, as muito contas. bom saber disso, É, viu? Aliás, você me salvou de uma boa agora aqui. então, Aí. quando for trocar de Lud, celular tem que fazer. agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a jornada do herói. A jornada, esse é um programa empreendedor e eu quero saber como é que começa a vida empreendedora do Lud, cara. Até chegar na Mirago e até chegar aos pontos da Mirago que estão hoje. Como é que foi essa sua trajetória, Lud? Cara, minha trajetória assim, é um pouco curiosa, né? Eu comecei cedo, Cedo é? Quantos anos você tem, Lud, hoje? eu tenho 37. 37. Mas quando eu digo cedo, assim, eu sou de uma família empreendedora, Tá. né? Enfim, família de imigrantes que vieram do Japão, né? Fugindo da guerra, etc e tal. Então não tiveram muita escolha a não ser empreender, né? A maior parte dos imigrantes, em qualquer lugar que você vai no mundo, acabam se tornando empreendedores. Uhum. Na minha família não foi diferente, né? Meu avô foi empreendedor, meu pai foi empreendedor. E eu, desde sempre, me via com esse drive empreendedor, né? Uhum. Me formei numa faculdade muito boa, que é a SPM, estudei comunicação social lá, com ênfase em propaganda e marketing. E na época que eu estudei lá, eu aprendi muito pouco sobre digital. Pra falar a verdade, assim, quase nada, beirando zero mesmo. Isso me incomodava bastante. Duas coisas me incomodavam demais. Eu amo a minha faculdade, de paixão, adoro. Sou muito grato à SPM, mas isso era um problema que eu via na época que era muito grande. Eram dois problemas. Primeiro, a falta de base em digital. Eu me formei em 2007. Então, assim, digital estava começando a despontar, não era longe de ser o que é hoje, né? Mas, assim, muitas coisas que eu queria estudar não tinha na faculdade. Eu tinha que aprender por fora. Então, fiz muito curso online, muito curso em inglês. O mercado americano já era muito mais avançado que o nosso. O americano, ele tem uma cultura de compartilhamento muito maior do que a nossa. Então, cara, o americano, ele foi lá, aprendeu um negócio legal, fez uma estratégia bacana, ele vai lá no blog dele, faz um post, compartilha, detalha Uhum. tudo. Então, assim, é uma verdadeira escola. Quem tinha Twitter na época e era mais antenado, poxa, você aprendia muita coisa, né? Então, esse era o ponto um. Eu não aprendia muito sobre digital, né? Ponto dois, era uma formação muito focada para mercado, formar profissionais para mercado, né?
E eu, durante muito tempo, eu vivi esse conflito. Poxa, eu quero ser um profissional do mercado, eu quero empreender, né? A minha natureza me dizia que eu deveria empreender. Mas tudo que eu vivia e os meus colegas da faculdade, etc., cara, grande parte é vamos trabalhar numa agência, vamos trabalhar numa empresa, e é isso, né? Então eu vivi esse conflito interno durante muito tempo, né? Até eu me dar conta que, cara, eu tenho esse drive empreendedor mesmo, né? Empreendedor gosta de problema. Sem Não dúvida. pode ver um problema que Sem quer dúvida. resolver, né? Então até eu entender isso, né, levou ali praticamente a faculdade inteira. No último ano de faculdade, resolvi empreender. Abri uma agência com mais 4 colegas, com 4 amigos da minha sala, da SPM. Então a gente montou uma agência e a gente começou a atender alguns clientes, dentre eles vários professores da faculdade, porque vários professores da faculdade tinham agência. Uhum. A SPM já tinha também essa cabeça de não ter só gente acadêmica, mas também ter gente de mercado. Então vários professores tinham agência, a gente... Eu sempre fui meio nerd, o meio termo, né, entre o nerd e o bagunceiro. Eu tava ali no meio do caminho, não gostava de ser só um nem ser só o outro. Então, gostava de trocar figurinha com o professor, etc. E vários acabavam chamando a gente para fazer alguns projetos juntos, né? Então começou assim, minha A primeira agência, inquietude, né? essa Existir. inquietude. Minha primeira agência foi assim, né? Comecei pequeno. A gente começou montando uma agência no apartamento do nosso amigo que morava na esquina da faculdade. Então, a agência era lá. E começamos dali, né? Enfim, passaram ali uns 2 anos, a gente acabou desfazendo. A gente era muito novo também, né? E 5 sócios, vamos combinar que é muita gente, né? E aí a gente acabou desfazendo, cada um foi para um canto, né? Cada um foi fazer uma coisa diferente e eu resolvi abrir a Mirago. Na época que eu abri a Mirago, isso era final de 2008, quase 2009, eu abri ela com um foco em e-commerce, né? E era para ser uma empresa prestadora de serviço mesmo, né? Como se fosse uma agência mesmo com foco em e-commerce. Essa era a ideia inicial. Nesse mesmo tempo, né, 2009, 2010, Twitter tava uma febre, né? E eu tweetava bastante. Eu conheci muita gente no Twitter, né, do meio do marketing digital. Tempos áureos do Twitter, né? Hoje em dia ele não é, assim, o que já foi, né? E, e aí, nessa do Twitter, um cara me adicionou, me chamou lá, falou, cara, eu tenho uma consultoria de marketing, não sei o quê, pô, eu gosto do seu conteúdo, te acompanho. Vamos tomar um café? Vamos. Fui lá, sentei, tomei um café, o cara falou, ó, tem uma consultoria assim, assim, assado, tô precisando de gente aqui pra tocar, etc, fazer isso, isso, isso. Pô, você não quer conhecer a operação? Se você gostar, cara, entra de sócio, né? E aí começa a conhecer e tal. Cara, falei, beleza. Eu tinha lá 20 e poucos anos, era novo pra caramba. Só que assim, na época, quem que entendia de marketing digital naquela época? Ninguém, cara. Ninguém. Muito pouco. Ninguém. Então, assim, quem tinha probabilidade de entender? A galera mais jovem, porque a Sem galera do dúvida. marketing tradicional tava fazendo o que fazia há muito tempo, né? Então, assim, na época eu já estudava SEO, já tinha estudado SEO, já fazia SEO, já fazia um monte de coisa de digital. E aí ele me chamou pra entrar como sócio, e aí fui lá conhecer o negócio, eu gostei, falei, bom, vamos entrar. Então eu tinha a Mirago e atuava nessa consultoria como sócio. E aí quando eu comecei nessa consultoria, comecei a atender alguns clientes, etc. Fui pegando gosto pelo negócio da consultoria, e esse meu sócio foi que me trouxe para o mundo da educação. Olha que louco isso. Na consultoria eu já treinava muitos clientes. Então eu chegava nas empresas, tinha lá um time de marketing, sei lá, tinha 4, 5 pessoas, e eu ia fazer um treinamento de, sei lá, de Google Analytics, de SEO, né? E a turma gostava do meu treinamento. Pô, Lud, você explica bem, pô, legal, gostamos, Leva etc. jeito. Leva jeito, não sei o quê. Legal, eu achava legal o feedback, mas acho que o negócio que precisa ficar claro aqui pra todo mundo, principalmente quem não me conhece, assim, eu sou uma pessoa tímida, eu sou introvertido, eu não sou extrovertido. Apesar de falar muito bem, é um cara reservado. Exato, eu não sou o cara que chega numa roda de gente que não conhece e faz amizade fácil. Eu não Sim. sou esse cara. Eu faço um esforço enorme pra falar com as Imagina. pessoas. Então, assim, o negócio de dar aula não é uma coisa que me atraía, né? Pô, vou chegar lá numa sala de aula, vai ter 30, 40, 50 pessoas que eu nunca vi na vida e eu vou lá explicar alguma coisa pra essa galera. Eu, na verdade, achava uma péssima ideia. E aí meu sócio chegou pra mim e falou assim, cara, você tinha que dar aula. Porque ele já dava aulas.
Como é o nome dele? Desculpa. Márcio. Márcio. É. O Márcio ele já dava aulas, fazia palestras, né? Enfim, para trazer clientes para consultoria, Sim. né? E ele era muito bom nisso. E ele chegou para mim e falou: "Cara, você devia dar aula". Eu falei: "Cara, eu acho que não curto essa ideia". Ele falou: "Cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma turma aqui e aí a gente divulga, tal, se não tiver quórum, a gente esquece esse assunto, encerrou, a gente não fala mais nisso. Se tiver quórum, você vai lá e faz um curso, né? Pô, um assunto que você domina, o que vai acontecer na pior das hipóteses?". Eu falei: "Ah, tá bom, então vamos lá". E aí eu torci pro negócio dar errado, né? Mas não deu errado. Você tinha quantos anos? Ah, cara, eu tinha 24, Muito novo, né, 25, cara? 24, 25 anos. E, e aí, pô, chegou lá, tinha quórum, eu tive que ministrar a aula. E é incrível, assim, né? Os primeiros 5 minutos, cara, eu tremia. Sabe o que é Eu tremer? imagino. A perna Eu tremia, imagino. a garganta secou. Cara, terrível, assim. Do Catastrófico, que era a assim. aula, Lud? Era de WordPress. WordPress. Catastrófico, cara. Catastrófico. Só que aí passou 5 minutos, Acabou. cara, eu tava me sentindo em casa, assim, ó. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, sabe aquela coisa de sofrer por antecedência? Você Sim. fica criando aquela situação na sua cabeça, aquela ansiedade. Sim. E aí chegou lá na hora, sofri pra caramba esses primeiros 5 minutos. Depois, cara, dali pra frente eu nunca mais parei de dar aula. Foi numa paulada só, assim, foi direto. 2009 pra frente foi fazendo curso em tudo que era lugar. Sabe que eu te entendo bem, Lud? Hoje eu faço palestras. Vira e mexe, sou convidado para dar algumas palestras. Cara, minha primeira palestra foi desesperador, cara. Exatamente o que você falou, cara. Quando eu me vi ali numa posição de destaque, num palco acima da galera, só eu e um microfone, todo mundo me olhando. Cara, primeiro que eu não queria subir, eu tava assim, eu preciso subir, mas quando eu subi, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava com vergonha de estar lá, né? Mas, cara, é o que você falou, não sei, chegou a 5 minutos, talvez menos. Cara, de repente eu tava completamente solto. Completamente solto. E dali não parei mais de fazer, né? Fui fazer aula de oratória para me capacitar. Eu gosto de fazer as coisas assim com confiança, que eu acho que a gente começou de falando de confiança em executar alguma coisa. E para mim é fundamental você executar, porque ali você ganha confiança e pode falar a respeito, diferente de só teoria. Eu passei pela mesma situação que você. Por isso que eu entendo bem. Você é um cara mais tímido que eu, mas no palco, meu amigo, não importa se você é um cara tímido, se você é um cara extrovertido ou introvertido. Ali, meu amigo, muda todo o cenário. Você não está acostumado com aquilo. Quando você vê um microfone, todos os holofotes virados para você, e uma situação completamente fora do que você está acostumado, muda tudo. O jogo muda completamente, né? Então, essa experiência de dar aula, eu acho que é mais ou menos a que eu tive na palestra. Com certeza, algo bem semelhante, cara. Sim, cara. Assim, eu sou extremamente grato o Márcio por ter insistido nessa história, sabe? E você é um grande professor, Lu, com todo sem puxar saco aqui, sem ser piegas, mas eu fui seu aluno, então tenho a maior honra de dizer isso. Cara, você é muito bom professor, você é muito técnico e ao mesmo tempo você ouve e você incentivava a gente a exercitar, né, dentro daquela metodologia. Então, cara, dos cursos que eu fiz de marketing digital, eu não tenho dúvida, eu já estou repetindo isso, foi o curso que eu mais aprendi. Então, cara, eu não sei se você achou que não tinha nascido para isso, mas fatalmente você executa isso muito bem. Parabéns, cara. Obrigado pelas palavras, cara. Eu realmente me descobri mesmo, assim. Não fazia a menor ideia que eu gostava e tinha vocação pra isso. Eu acabei descobrindo sem querer. Foi sem querer. E Você se desafiou, na verdade, né? foi um desafio. Sem querer, mais ou menos. Você se desafiou, né? Exato. Não era algo que você estava pretendendo, mas você se desafiou e se achou ali. Exato, exato. Assim, acho que ao longo dessa carreira, assim, eu aprendi muitas coisas um pouco na marra, assim, sabe? Essa foi uma delas. Eu sempre cresci com essa coisa, criação oriental, né? Criação oriental é assim, poxa, você tem que se preparar muito bem para as coisas, você tem que planejar muito bem as coisas, tudo tem que sair certo, né? Então, pô, você pega povo japonês, cara, os caras são muito prevenidos para tudo, né? Então, planeja ao máximo e cara, eu demorei para ir reduzindo esse drive, assim, sabe? Eu lembro que na minha primeira agência, a gente era moleque, tinha 20 e poucos anos. Eu tinha um outro sócio que era o extremo oposto. Ele chegou um dia e falou assim, gente, eu vendi um e-commerce. Eu falei, mas como assim? A gente não sabe fazer e-commerce. Ele falou assim, não importa, eu vendi. Cara,
Isso é mais natural, bro. Quebra-pau dentro da Vendedor. agência, assim, porque eu achei aquilo, assim, uma falta de respeito com os outros, né, com os outros sócios. Falei, cara, mas como assim você vendeu um negócio que a gente não sabe nem entregar, cara? Ele falou, cara, não importa, a gente vai dar um jeito. Na minha cabeça, naquela época, tava totalmente errado. Eu demorei pra entender que ele tava certo e eu que tava errado. A vida dos ousados é mais doce, né? Eu demorei muito tempo, cara, demorei alguns anos. Mas depois que eu entendi que, poxa, ele tava certo, ele tinha feito a parte mais difícil, que era vender. Sim, sem dúvida. Cara, eu demorei pra virar essa chave. Então, assim, dar aula pra mim era um pouco disso, sabe? Como é que eu vou fazer um negócio, vou cobrar as pessoas pra fazer um negócio que eu nunca fiz na vida, né? Sim. Então, eu demorei pra virar essa chave, né? Então, aos pouquinhos fui aprendendo, a gente vai amadurecendo, e, enfim. Aí nunca mais parei. Comecei a dar aula, dei aula em várias escolas diferentes. Comecei a dar aula em pós-graduação, em MBA, dei aula na BSP, que é Business Sim, School, sim, São conheço. Paulo. Dei aula na Embi Morumbi, dei aula na Trevisan Escola de Negócios. Cara, qualquer lugar que me chamavam, eu ia pra dar aula, cara. Adorava dar aula, né? Adoro ainda. Gosto muito de dar aula. É muito legal. E, e aí, tá. Aí você monta a Mirago. E quando que a Mirago passa a ser o que é hoje, né? Porque vocês tiveram a época das imersões, dos cursos presenciais, que eram muito bons, né? Que era ali na Santa Cruz, né? A gente estava falando. E agora vocês têm tanto assinatura anual, como vocês têm um curso que você estava falando agora que é mais ou menos 3 meses, mas é completamente online, é isso? É Então, isso aí. ao vivo, mas online, é isso? É isso aí. É isso aí. Eu fiquei, assim, um tempo me dividindo entre as duas coisas. Então, eu fazia consultoria nessa outra empresa e tocava Mirago ao mesmo tempo. Só que acabou que, assim, a minha missão dentro da consultoria era organizar aquilo. Porque, apesar de ter clientes, tava uma bagunça total, assim, né? Quando eu entrei. Eu entrei com o objetivo de organizar, estruturar toda a parte de consultoria, porque o meu sócio gostava de educação. Ele Uhum. queria ficar com a educação e a minha ideia era estruturar a consultoria. Então, eu entrei, tive que dedicar muitas horas para aquilo. De fato, estruturei lá, enfim, saí de lá com um time de consultores, vários clientes, etc e tal. E aí tinha entendido que já não era mais para eu ficar lá. Queria seguir o meu caminho. E aí acabei saindo de lá, fiquei só na Mirago. E nessa de voltar para Mirago, eu já tinha alguns clientes de consultoria também na Mirago, né? E aí comecei a fazer consultoria na Mirago. E aí aquela coisa do curso ainda tinha ficado muito comigo, né? Eu continuava dando aula em outros lugares, mas na Mirago não tinha curso ainda. E aí comecei a fazer alguns cursos na Mirago. Que ano isso, mais ou menos? Isso lá para 2012, 2013, Tá. mais ou menos, né? E aí comecei a fazer cursos presenciais na Mirago. Em 2017, se não me engano, foi quando a gente de fato lançou o MDE, que é o Marketing Digital Expert, que é Que é o que eu fiz, que é o que você fez, né? Foi quando a gente remodelou tudo, etc e tal, e aí a gente lançou o Marketing Digital Expert e começamos a partir daí fazer uma nova metodologia e focar muito nisso, né? Começamos a focar muito nisso. Antes a gente vendia cursos isolados. Uhum. Tem um curso de Google Ads, tem um curso de Google Analytics. A partir daquele momento a gente começou a vender uma formação mais completa, né? Uhum. A gente parou de vender isolado e a gente começou a vender mais completo. E aí em 2018, se não me engano, a gente lançou o nosso primeiro curso online, que é um curso gratuito. Curso de marketing digital para iniciantes, né? Em 2018. E aí nesse mesmo ano a gente lançou a nossa primeira assinatura de cursos gravados, né, online, e mantivemos a estrutura presencial. Veio a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, cara, escola, esquece, né? Fechou, presencial, zero. Só que no online, cara, foi todo mundo pro online. E assim, como tinha muita gente que naquela época, né, porta fechada, não podia mais trabalhar, muita gente começou a pesquisar na internet formas de ganhar dinheiro trabalhando de casa, e a resposta número um que vem para a maioria das pessoas é marketing digital. É o que mais aparece. E aí o que acontece? Como a gente tinha já esse curso de marketing digital gratuito, na pandemia, esse curso ficou tipo na primeira página do Google. Você procurava lá curso de marketing digital, Que era o legal, cara. primeiro que aparecia. Então, cara, a gente tinha lá uma média de 5 a 7 mil pessoas por semana
se inscrevendo para fazer Uau. esse curso. Era tipo um negócio Caraca, cara. insano, assim. Um monte de gente se inscrevendo para fazer o curso durante a pandemia. E especialmente nos períodos de lockdown. Vinha um lockdown, cara, era assim, ó, As pessoas desesperadas queriam aproveitar o momento dia para de ganhar conteúdo. gente. Só que assim, uma galera muito nada a ver, né? Assim, uma galera que não imagino. ia querer estudar mais, se aprofundar depois, né? Era mais o desespero mesmo e tal. Mas mesmo assim, foi um negócio muito bacana, assim, porque a gente, por sorte, né, ou não, a gente já tinha um curso antes, gratuito, já tinha gravado. E aí deu muito certo isso durante a pandemia. E aí na pandemia, minha filha nasceu. É, Em fevereiro a gente descobriu que minha esposa estava Qual o grávida. nome dela? Luna. Minha Luna? filha chama Luna. E aí em março estourou a pandemia de vez, né? E aí, cara, lockdown, ficamos em casa, tal, Luna nasceu. Meu sócio já tinha filho também pequeno. E aí a gente falou, cara, a gente já tá no online. Quer saber? Vamos ficar no online só. Não vamos mais voltar ao presencial. Vamos ficar só no Sim. online, a gente faz um teste, né? Eu sou do presencial. Eu gosto do corpo a corpo, assim. Eu sou introvertido, então assim, dar aula presencial pra mim é um esforço enorme. Uhum. Enorme. Eu chego em casa esgotado. Esgotado. Tipo, se me botar numa roda de gente, uma sala de aula com 30 pessoas conversando, converso, dou aula, etc. Mas aquilo me esgota, tira todas as minhas energias, cara. Eu fico bagaço. E aí, durante a pandemia, a gente tomou essa decisão. Vamos fazer um teste? Vamos ficar só no online mesmo. Não vamos voltar pro presencial. Porque ficou naquela de, voltava, mas não voltava, né? Presencial, sim. podia, mas não podia. Qualquer momento podia surgir uma variante. E a gente falou, vamos ficar aqui mesmo. Porque, assim, a minha vida pessoal, naquele momento, era muito mais interessante ficar no online, Claro. né? Pô, com o filho em casa, né? Poxa, consegui ajudar muito a minha esposa durante a Legal. gravidez, durante, né, Qual o nome da sua esposa? Adriana. Adriana. Pô, curti pra caramba com a minha filha, aproveitei cada momento ali, cada fase dela, tava sempre muito presente. Poxa, isso pra mim era, assim, não tinha dinheiro que pagasse aquilo. E aí resolvemos ficar só no online. Tamo no online só no online até hoje, né? O nosso maior desafio durante esse período foi pegar tudo que a gente fazia presencial, que era uma baita experiência, né? Então, pô, como é que a gente traz isso para online? Como é que eu vou pegar um curso que é super mão na massa, que a gente divide a turma em grupos, que os caras têm que trabalhar em grupo, né? E eu trago isso pro online, né? A nossa sorte é que, assim, quando a gente fazia presencial, a gente já fazia online junto. Então a gente já tinha alguma noção. E a gente fez esse movimento, deu super certo, né? Assim, a gente entendeu que, claro, não é a mesma coisa que fazer presencial. Claro. O presencial versus online, né? Não tem nenhum perfeito. Tem a galera do presencial, e o que a gente percebe é assim, muita gente que vai presencial gosta do presencial, né? De ter aquele corpo a corpo, mas tem muita gente que vai presencial porque o cara fala assim, cara, eu não tenho disciplina para fazer online. A maioria, né? Só por Verdade. isso. É. Só por isso. Não é que eu vou aprender mais no presencial. Não, se eu colocar no online, eu vou chegar em casa, vou dormir, vou assistir televisão, não vou ter disciplina para assistir. Então vou no presencial que aí eu vou me forçar aí. A maior parte responde isso, né? Mas quando a gente para analisar vantagens e desvantagens de cada modelo, os dois têm vantagens e desvantagens, né? O presencial, cara, assim, qual que é o grande lance do presencial, né? Tem a troca, tanto com professores quanto com colegas, que é super positiva, isso realmente é um ponto muito bom, né? A parte da informalidade, que é muito legal, ou seja, pô, tem intervalo, vai ter coffee break, aquela conversinha nos 15 Networking ali, aquela minutinhos, troca. network, puxa, isso aí não tem preço, cara, isso aí Impagável, concordo. muitas vezes você faz ali uma parceria, arruma um cliente, contrata um outro aluno ali para ser seu funcionário, Sem dúvida. muita coisa rola O que ali. aconteceu comigo, por exemplo, no seu curso. Exato, então esse é um grande valor do presencial, né? Agora, tem desvantagens também no presencial, né? Então, quando a gente faz qualquer curso que é síncrono, né, não é gravado, é síncrono, essa pessoa, quando a gente vai dar aula, a gente tem que ditar um ritmo médio ali da turma. Não dá para nem ser muito rápido e nem ser muito devagar. Tem que ser na média da turma. Então, o aluno que é mais agilizado, às vezes ele fica incomodado porque o negócio não anda e tal. O cara que é um pouquinho mais devagar, às vezes ele fica... Acho que tá rápido demais. Tá rápido demais. Não vou perguntar de novo porque eu acabei de fazer uma pergunta, Sim. né? Vou ficar atrapalhando a turma. Então, se acaba meio que não agrada 100% esses dois extremos,
e acaba indo pela média ali, né? Então, basicamente é isso. Agora, no online, a gente tem várias vantagens e desvantagens também, né? Vantagem do online. Cara, você pode depois pegar a gravação, assistir, voltar. Pô, você não entendeu uma parte, você volta lá, depois pega a gravação, assiste. Era ao vivo, online? Beleza, era ao vivo. Mas se você não entendeu uma parte, você volta lá, assiste depois com calma, vê quantas vezes você quiser, né? Isso é super bacana. Interação é um pouco mais difícil do que no presencial. É diferente de você estar aqui, eu tô sentado do seu lado, pô, tô com uma dúvida aqui, pô, Marcelo, você já viu isso É aqui? isso, claro. Pô, isso aqui no presencial é muito mais fácil. No online, cara, a gente matou isso com um grupo de WhatsApp. Então, cada grupo, né, a gente separa a turma em grupos, cada grupo tinha seu grupo de WhatsApp e falava entre si. Não é a mesma coisa, mas é melhor do que Diminuiu nada. aquilo. Já ajuda bem, né? Então, a gente conseguiu, né, fazer essa migração aí e a gente tá até hoje fazendo dessa forma, cara. Tá sendo legal. Que legal. Cara, você sabe que para mim a minha dificuldade de fazer o curso online não é... Tudo que você falou, concordo 100%, mas, cara, o curso gravado para mim é tranquilo. O problema é eu ter a disciplina do curso não presencial, eu me dedicar, porque assim, naquele horário tá disponível e fazer aquele curso. Eu não tive a melhor experiência assim. Se eu pegar um curso, se eu for presencial, eu vou estar lá dedicado. E se for digital gravado, eu vou assistir na hora que eu quero, na hora que eu estiver mais tranquilo, por 2 horas. Agora, para mim, é mais difícil fazer o curso online ao vivo. Ao vivo. Eu sinto mais dificuldade, cara, Uhum. porque aí se toca um telefone, eu fico mais disperso. Se eu tô em casa, entre alguém, assim, Já atrapalha, já já quebra. atrapalha. Então, essa é minha desafio. Eu não tenho problema nenhum em aprender de forma online, desde que seja no meu tempo e não no tempo da aula. da aula em si. Então, isso realmente é um desafio que eu não consegui vencer ainda. Mas para muita gente um desafio. É esse o desafio. Agora, assim, cara, você aprende online muito. Muito. No meu horário, no meu tempo. Pô, tô sozinho em casa, tô com vontade de fazer. Legal. Agora, quando você se desloca para um lugar, meio que quando você chega lá, você entra na vibe, né? Agora, por exemplo, às vezes para mim, tipo, pô, tem um curso 7 horas da noite, uma sexta-feira. Cara, não vou fazer legal. Entendeu? Agora, se de repente sábado e domingo que eu adoro estudar, pô, eu pego 3, 4 horas. Minha mulher tá nos cursos, geralmente, porra, tranquilo. Entendeu? Ludi, agora falando um pouco do Ludi, né? Como é que. Vou te fazer uma pergunta direta. Como é que você se prepara hoje? Como é que você estuda, Ludi? Como é que você. Porque assim, você é um cara que você tem que estar constantemente se preparando, constantemente aprimorando seus conhecimentos. Como é que você faz isso, cara? Eu brinco que eu faço isso de várias formas diferentes, né? Eu acho que assim, as pessoas elas vão mudando a forma de aprendizado de uma pessoa para outra, é óbvio, tem preferências, né? Mas conforme o nível também vai avançando, também vai mudando. Isso a gente já percebeu, né? Então, por exemplo, quanto mais iniciante a pessoa, né, mais diferença faz o negócio ser mão na massa, né? Mais diferença faz. Agora, pô, você já é um profissional de Data Analytics. Você quer aprender uma tecnologia nova que surgiu de Data Analytics, você vai ter um curso mais avançado aqui. Não precisa ser tão mão na massa assim para você, porque você já entende os fundamentos, os conceitos, são muito parecidos, você só vai replicar e entender as peculiaridades, as diferenças dessa nova ferramenta. Então, se você é um cara mais avançado, não precisa ser tão mão na massa assim. Às vezes você lê ali os conceitos, os fundamentos, você já tem uma ideia de como é que funciona. Você vai direto para a prática e você já vai provavelmente desenrolar ali muito bem, né? Como é que eu estudo? Como é que eu aprendo? Eu sempre fui muito autodidata, muito curioso de gostar de fazer. E eu sempre brinco com os alunos, eu sempre falo para eles assim, cara, você quer trabalhar com marketing digital? Você tem que ser curioso. Não tem jeito, porque assim, você vai correr na frente ou atrás. Sem dúvida. Você escolhe. Sem dúvida. Você pode correr na frente. O que é correr na frente? Cara, lançou um negócio novo? Vai lá, usa. Não sabe como usar? Dane-se, coloca um dinheirinho ali só pra testar. Pô, eu lembro na época que chegou o TikTok Ads no Brasil. Chegou o TikTok Ads no Brasil. O TikTok mandou pra mim um e-mail com um curso ensinando como usar a ferramenta. Não. Tá lá, tinha um site lá explicando o que era TikTok Ads, tinha o link lá da documentação pra quem queria entender como é que funcionava. A plataforma tava lá, quem quiser entra, se cadastra e começa a usar. Sim. Cara, vou lá, vou gastar um dinheiro aqui pra ver como é que funciona. Gasto, pego um tempo, entro lá,
mexo, leio a documentação, que é uma coisa que muita gente não faz. Né? É igual ler manual, né? Compra um produto novo, fica emocionado, não lê manual. Você, você lê Eu a leio manual. documentação? Não Legal. sei, não todo, né? Mas eu sempre paro pra olhar antes de mexer. Então, antes de mexer ali na plataforma, óbvio, fui lá futucar, né? Fui lá mexer e tal, mas leio a documentação, vejo ali as coisas que eu não vi que era diferente, porque muito parecido com outras plataformas, né? Muito parecido com o Facebook Ads, por exemplo. E aí eu vou lá ler a documentação. Depois eu vou lá, faço, gasto dinheiro, faço coisa errada, aprendo, corrijo, faço de novo e vou aprendendo. É assim que funciona, né? Não tem muito mistério. Funciona muito assim, né, no marketing digital. Então, em termos de ferramentas, eu acho que é isso. É você se propor a testar as coisas, né? Antes da. Você tem uma verba dedicada ali para testes, mesmo que seja pequena, Uhum. né? Então, tem muita gente que fala, lançou um negócio novo. Ah, não vou olhar esse negócio, deixa lá. Quando o negócio fica bom, geralmente é quando todo mundo já está usando. Sim. Então ela acabou perdendo aquele timing ali que era onde É. não tinha muita gente usando, que geralmente é o timing bacana, que é quando tem pouca gente usando, ainda tá barato, tá dando resultado, e quando todo mundo tá fazendo aquilo, geralmente já não tá dando tanto resultado assim, né? É, Então é um pouco disso, né? Separar esse time, esse dinheiro e esse tempo para você dedicar para fazer essas coisas novas. E além disso, né? Eu gosto muito de ler, eu leio muito blog, né? Leio muita postagem, principalmente de mercado americano, europeu, os caras compartilham muita coisa. Podcast. Podcast pra mim, cara, eu consumo pelo fácil aí umas 4, 5 horas de podcast por semana. Vamos pegar algumas dicas de podcast. Quem você ouve aí, Luiz? Cara, eu escuto coisas muito variadas, cara. Ah, Eu escuto muita coisa de triatlon, como eu te falei, eu sim, é comecei o a fazer próximo triatlon, passo agora. comecei a fazer triatlon no passado, então assim, tô muito nessa vibe de escutar podcast de triatlon, tem um que chama Estema, que é fantástico. Tem um podcast da minha assessoria também, que é da Lobo Assessoria, que também sempre escuto. Na parte de pessoal, assim, cara, eu gosto muito de coisas relacionadas à saúde e performance. Uhum. Não performance esportiva, mas performance no geral, né? Então eu escuto muito um podcast chamado Uberman Lab. Não sei se você já viu. Uberman Lab? Não, Uberman não Lab. conheço. Cara, acho incrível. Vale a pena dar uma olhada. Do que se trata, Lud? Cara, ele fala muito. É um psiquiatra, né? Ah, eu gosto muito, cara. É, Já eu Então, gosto muito desse cara. ele é professor de universidade, entende muito, né, de como funciona, né, o nosso organismo, as substâncias que estão envolvidas, enfim, como tudo isso afeta e como tudo isso está interligado, né? Então é um cara que fala muito dessa parte, né, Uhum. de como você, cara, que diferença faz você olhar para o sol quando você acorda, Uhum. né? Enfim, as substâncias que você produz, como elas afetam você durante o dia, durante sua vida. Um cara que eu gosto muito também, podcast do Tim Ferriss. Aliás, esse cara é fenomenal, Esse né? cara é fenomenal. Foi um cara que, assim, se todo mundo tá fazendo podcast hoje, esse cara é o culpado, né? Uhum. Tim Ferriss é o cara culpado por isso, sem dúvida alguma. Mas gosto muito do conteúdo dele. Acho incrível a galera que ele chama, assim, top performance também. Galera, muitas vezes no mundo de negócios Uhum. também. Tem episódios fantásticos lá, né? Enfim, o do Uberman Lab, cara, tem um episódio que eu gosto muito de um cara chamado David Goggins. Não sei se você já viu esse cara aí. David Goggins. Goggins. É um cara que foi SEAL da Marinha. É, Enfim, ele fez lá Passou 3 vezes por Vou Hell marcar aqui. Week. David. David Goggins. Ele é autor de 2 livros bem, bem famosos. Um é o You Can Hurt Me, Nada Pode Me Ferir, Ah, acho eu que em vi, português. eu já vi esse livro já. Cara, o cara virou ultramaratonista, uns negócios muito loucos, assim. E ele tem muito essa parada de se desafiar, de fazer coisas que as pessoas acham que são impossíveis, assim, sabe? Já vi ele, De já lembrei dele resiliência. agora. Então, um cara muito focado em resiliência, mental toughness, né? Que é lutar com a sua própria mente ali, né? No triatlo eu tenho aprendido muito isso, né? Eu imagino. Às vezes não é nem uma questão física, muitas vezes fisicamente a gente tá preparado, mas, cara, durante uma prova de triatlo, Mental, né? mental, cara, pega demais, sabe? Mental, você brigando com você mesmo o tempo inteiro, você tentando se sabotar, você
É muito louco isso. Tem dois caras que eu gosto muito nessa área. Você conhece o Jordan Peterson? Jordan Peterson, conheço. Cara, gosto Também demais dele. psiquiatra também, né? Gosto demais. Acho o Jordan um gênio. Acho que ele vai ser um Freud daqui 100 anos. Quando a galera olhar pra trás e ver o trabalho que ele deixou, as Ele é coisas que ele incrível. deixou, ele vai ser um cara nesse nível. E eu gosto muito do Bernardinho também, cara. Bernardinho também. Cara, Eu é também acho. sensacional. Cara, tem um Sensacional. podcast do Joel J com o Bernardinho. Exato, eu ia falar do JJ Cara, agora. que podcast Sensacional. sensacional, cara. O que eu aprendi ouvindo aquele podcast, eu ouvi ele 3 vezes, cara. Porque realmente o Bernardinho é um show à parte, cara. É um cara Ele é. espetáculo. Não é à toa que ganhou tudo que ganhou. E é um baita exemplo de profissional e de líder, né, cara? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu consumo bastante também. JJ Podcast. Ouvi recentemente, ele fez com Carpinejar também, muito legal. Mas eu gostei muito dele, que é um outro conteúdo que eu também consumo muito, com o Marcos Piangers, que é um cara que fala de paternidade. Que é um, Ah, ele é muito bom, É. poxa, sensacional. que é um outro Sensacional. tema que eu escuto bastante. Então, geralmente os podcasts que eu escuto não são tão ligados a marketing, mas muito ligado a negócios, Negócio, eu também. performance, né, Eu gosto profissional. muito do G4 também. Eu adoro. G4 eu também, gosto gosto muito. muito. O Thales, pra mim, ele é É. muito fera, cara. Eu gosto muito Na da área- turma ali. Na área de marketing digital, eu consumo podcast do G4, consumo da MLabs, que eu gosto muito também. Pô, não sabia que a MLabs tinha, cara. MLabs tem, o Kiso Legal. tem um podcast bem legal. Bom saber. Enfim, então assim, eu fico misturando, né? É uma mescla ali. Então, como eu treino bicicleta em casa, né? Então tem o rolo lá, a bicicleta fica acoplada no rolo, eu fico pedalando em Sim. casa, como se fosse uma esteira, só que na bike, né? Então, geralmente os treinos têm o quê? 1h30 de duração. Sim. Então, eu vou ter que ficar olhando pra alguma coisa. Posso ficar olhando pra parede. Podcast. Cara, você Então, acredita que eu vou pra podcast. academia só pra ouvir podcast? É mesmo? Eu vou pra academia, eu boto um fone gigante, que é pra ninguém tirar minha distração. O meu foco na academia, eu vou 3 vezes por semana, é pra eu ter tempo podcast. pra ouvir meu podcast, cara. E aproveita e já faz um E já exercício. faço um exercício físico. É, Cara, legal. é sensacional isso. Cara, e para encerrar aqui a nossa participação, agora eu quero que você fale, Lud, a respeito do... Rapaz, quando eu tava na Mirago, tu tinha no mínimo uns 10, 15 quilos a mais. Tu tá metade do que o Lud que eu conheci. Cara, e assim, percebo que em alto nível de desempenho, tanto cognitivo, que eu também sou um cara que eu me preocupo muito com o cognitivo, tudo que eu faço e tenho certeza que você também, até pelas coisas que você falou, leitura, os podcasts que você ouve e tal, como você estuda, né? A filosofia Lifelong Learning tá na gente, né, Tem de jeito. uma forma muito atual. E aí você optou em fazer triatlon. Então você corre, nada, pedala, o que mais você faz aí, Lud? Me conta como é que você fez, você mudou. Cara, vou falar uma coisa que isso é realidade. Quando eu fazia o curso do Lud na Mirago, cara, meia hora antes do curso, começava às 7, tava lá o Lud com a sua marmitinha. Comendo. Intervalo, cara, ele servia. Cara, tudo que você pode imaginar de gostoso, de bolo, a doce, sobremesa, tava o Lud de novo na marmitinha. Então ele já era disciplinado desde 2015. Mais ou menos, viu, cara? Porque assim, isso era começo do ano. Provavelmente você fez. Sim, foi março. Foi Fevereiro março. ou março que eu fiz. Então, todo começo de ano, dieta, exercício, isso aí. Aí quando chegava lá em abril, já tinha ido tudo pelo ralo, né? E aí uma vez meu sócio Daniel chegou pra mim e falou assim: "E aí, Lud, qual que é a desculpa dessa vez?" Cara, aquilo me pegou. Aquilo me pegou. Claro, ele não falou pra machucar, mas ele falou porque é meu bem, né? Mas me pegou aquilo lá. E aí, quando a minha filha nasceu, é coisa de paternidade mesmo. Longevidade sua- passa a ser um Sua filha objetivo. nasce, cara, você começa a refletir sobre muitas coisas. Eu comecei a refletir sobre a minha relação com várias coisas diferentes. Com a minha saúde, com o tempo, com o dinheiro, com tudo. E aí comecei a refletir e eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa pra minha filha. Eu não quero que minha filha cresça me vendo ser um cara que só trabalha loucamente, que não cuida de si mesmo, não cuida da saúde, enfim, eu quero ter energia pra brincar com a minha filha, eu não quero ter dor nas costas na hora que eu pegar ela no colo. Eu quero, né, ter uma vida mais ativa. Então, com relação à saúde, eu, cara, comecei a repensar, falei assim, cara, eu tive uma vida ativa durante a infância e a adolescência. Durante a infância eu nadava, fui federado, disputava e tudo mais. Não era um dos top atletas, mas eu gostava, nadava bem, né? Na adolescência eu fiz motocross e aí entrei na faculdade, aí, né, aquela fase de curtição e tal, depois trabalhando igual um louco,
né? Ou seja, da faculdade pra frente, não fiz mais nada. Uhum. Pra não falar que não fiz nada, teve um ano lá que eu fiz algumas corridinhas, porque algum amigo me chamou. Mas é o geral que acontece com as pessoas É, quando comecei a entra nesse correr ali e mercado, tal. né? Mas uma coisa esporádica, assim, de vez em quando, né? E aí, no final de 2021, né, eu já tava com essa coisa na cabeça, né? E aí, meu sócio já tinha falado isso, já tinha ficado com esse negócio na cabeça. Eu tinha gravado um podcast com aquele meu amigo de produtividade que eu te falei. Uhum. E uma das coisas que ele falou lá mexeu muito comigo, que é esse negócio do o que é importante pra você. Então, você termina um dia e você não fez o que era importante, o seu dia não foi produtivo. Uhum. E eu comecei a pensar, falei, cara, o que é mais importante na minha vida que eu preciso fazer, né? Saúde, com certeza, porque sem saúde eu não faço mais nada. Mais nada, exato. E aí eu coloquei isso como uma das coisas importantes que eu tenho que fazer todo dia, né? E aí eu falei, cara, em 2022 eu vou voltar a nadar, em 2023 eu vou começar a fazer triatlon. Em 2022 voltei a nadar, só nadar, nadava 3 vezes por semana, só fazia isso, mais nada. Perdi 20 quilos em Uau. 2022, né? Nem eu me reconhecia mais. Minhas roupas, perdi todas as minhas roupas, não tinha mais roupa. Aliás, você ganhou um armário novo, vamos valorizar. Exato, exato. E aí em 2023 eu me propus a começar no triatlo. Que legal, cara. E aí... Quanto tempo já? Um ano. Um ano. Um ano e um mês. Agora, comecei no final de janeiro. Um ano e um mês. Então, assim, 2023 eu estreiei no triatlo, né? Pra mim é uma coisa completamente nova. E, cara, a melhor coisa que eu fiz, cara. Melhor coisa que eu fiz, porque assim, o meu sócio, né? Eu sou, assim, um grande admirador do meu sócio. Ele é um cara extremamente disciplinado. Sempre foi. Desde a faculdade. Sabe aquele cara que acorda... O Márcio? Não, o Márcio não. O Márcio não é mais meu sócio. Daniel. O Daniel, tá. Aquele cara que acorda, que faz as coisas que ele planejou. Segue certinho, aquela rotina. Segue, etc. Eu vou te falar o seguinte, cara. Eu cresci achando que isso era careta. Nossa, cara. A gente cresceu assim, Que na negócio verdade. careta, né? Que coisa de gente chata, que faz tudo certinho todo dia, etc e tal. Não entrava na minha cabeça. Eu era do cara que gosta de improvisar, que, sabe, Uhum. criativo. Esse cara. E aí, eu tenho várias conversas com o Daniel, né? Sobre várias coisas sobre a vida e tal. E uma das coisas que ele sempre falou pra mim, falou, cara, você precisa aprender mais sobre hábitos, sobre disciplina, né? Isso faz uma diferença enorme. Faz. E aí comecei a estudar, a aprender. E ele falou, cara, tem um negócio chamado hábitos angulares, que tem no livro do James Clear, Hábitos Atômicos. Eu não sei se é no dele ou o Poder do Hábito, enfim, um dos dois. Que às vezes é um hábito que você muda e ele afeta vários outros hábitos. Sim. E saúde é um hábito angular. Porque se eu comecei a fazer esporte, comecei a fazer triatlon, e aí como você está treinando para fazer uma prova, para fazer uma modalidade, o que você tem que fazer? Você tem que dormir bem. Se você não dormir bem, você não vai performar bem, você vai se dar mal numa prova ou num treino. Você tem que se alimentar bem. Você tem que se hidratar bem. Ou seja, você se propõe a mudar um hábito, que é a saúde, Sim. e vem todo um resto junto. Você melhora o seu sono, você melhora a sua alimentação, você melhora a sua hidratação, e com isso você melhora o seu trabalho, porque você passa a trabalhar melhor. E mais uma coisa, né? Você começa a fazer parte de uma tribo. E Exato. aquela tribo, ela tem esses hábitos bons. E aí entra aquela história das pessoas que você mais convive, não sei se é 5, se é 10, mas falam que é 5. Se tiver bons hábitos, ele vai te direcionar também a ter bons hábitos, né, Lud? Sem dúvida alguma, cara. Então, E o Daniel foi isso pra você. o Daniel fez pra mim, cara. Assim, eu mudei muito depois que eu entendi a importância dos hábitos. Cara, hoje, assim, eu não me reconheço mais. De verdade, eu não me reconheço mais, assim. Mas melhor, pra melhor. Pra né? melhor. Você vê como a disciplina ela é importante, né, cara? Pra Às vezes, melhor. eu lembro que na nossa geração a gente. Esse cara é. Como é que a gente falava assim? Esse cara é tipo do exército, assim, sempre menosprezando, né? Como se ele fosse militar, né, vive no militarismo, como se isso fosse denigrir, na verdade. Os caras têm uma rotina muito mais bem construída e a gente tinha que admirar mais isso, não o Exato, cara. contrário, né? Exato. Valorizar, né? Cara, pra mim caiu a ficha, eu acho que eu percebi Perfeito. muito tarde, percebi depois dos 30 anos. Se eu tivesse percebido isso na casa dos 20, cara, putz, minha vida seria muito diferente. É muito verdade. diferente. E, cara, assim, eu tava escutando um podcast do Tim Ferriss esses dias com o Noah Kagan, que é o cara que fundou o AppSumo, né? E uma das coisas que eles falam lá, cara, assim, eu achei fantástico, mas o Noah Kagan falou assim, cara, tem uma frase que é muito fácil de responder, que é, o que você faria
se você soubesse que você não vai falhar, que você ia ter sucesso com certeza? Essa pergunta é fácil, todo mundo sabe responder. Agora, o que você faria se você soubesse e tivesse a certeza absoluta que você ia falhar? Essa é difícil. Nossa. Mas por quê? Porque se você faria algo mesmo sabendo que você ia falhar, é porque você não valoriza o resultado, mas você valoriza o processo. E, cara, pra mim, entrar no triatlon é isso. Se eu fosse falhar miseravelmente, não conseguir nem terminar uma prova, etc., eu faria tudo de novo, cara. Porque, assim, o processo pra mim começou com um negócio de saúde e, cara, me transformou de um jeito, tipo, pra todas as outras áreas da vida, né? Saúde, dinheiro, família. Cara, assim, eu tenho uma rotina hoje que eu falei assim, cara, eu vou dedicar um baita tempo aqui tentando pensar na melhor rotina possível, que faça mais sentido pra mim, que executando essa rotina 5, 10 anos, eu vou olhar depois pra trás e eu falar, cara, obrigado por ter feito isso lá atrás. E depois eu não preciso mais ficar me preocupando com pensar a rotina. Eu só vou repetir ela. Então, cara, eu fiz uma rotina assim que pra mim faz muito sentido, cara. Eu acordo 4 da manhã, 4 da manhã, vou lá, lavo minha cara, escovo meu dente, vou lá, como 2 fatias de queijo, proteína que eu aprendi com o Tim Ferriss também, pra queimar gordura. Leio, fico 30 minutos lendo, depois vou fazer exercício. 2 horas, 2 horas e meia de exercício. Acabou, depois é família. Saúde primeiro. Primeiro bloco, saúde, junto com conhecimento. Segundo bloco, família. Faço café da manhã junto com a família, vou passear com o cachorro junto com minha filha, levo a filha na escola, depois, o último bloco, trabalho. Cara, aí dali pra frente é trabalhar. Trabalhar, depois volta, aí às vezes trabalho à noite quando eu dou aula, ou família só e Você bora pro dorme próximo mais ou dia. menos quanto tempo? Cara, eu durmo às 8 da noite. Dorme muito cedo. 8 da noite eu tô dormindo. A galera não pensa nisso, mas assim, quando a gente fala, acordo 4 horas, 5 horas da manhã, Você né? acorda, mas é claro, natural. A galera fala, Não nossa, existe milagre, né? que Não existe mágica. difícil. Não, não é difícil Só acordar dormir mais 5. cedo. Difícil é dormir às 9. Exato, Difícil não é acordar 5, exato. difícil é dormir às 9. Eu concordo Mas é com você. isso, cara, assim, eu mudei completamente a minha vida, assim. Eu sou, de fato, uma outra pessoa, não só fisicamente, mas assim, eu entendo que eu mudei bastante, assim mesmo. Cara, eu vou te fazer uma última pergunta, eu prometo que é pra fechar. Quando eu faço jejum intermitente. Eu faço de 16 a 18 horas todos os dias. Eu me adaptei a isso. Quando por uma necessidade eu preciso quebrar, cara, eu fico tão bravo, cara, assim, tão incomodado. Parece que eu deixei de fazer algo que era um compromisso comigo. Uhum. Como é que é isso pra você? Às vezes você tem necessidade de dormir mais tarde. E aí você acaba balançando todo o resto, né? Cara, assim, no triatlon a gente. Eu, eu não sabia que eu ia gostar do triatlon, tá? Eu vou ser bem honesto aqui com você, porque assim, eu me propus esse desafio sem fazer a menor ideia se eu ia gostar ou não. Sim. Mas eu me apaixonei por triatlon de um jeito, porque assim, eu entendo que ele é uma grande metáfora da vida. É uma metáfora da vida, porque assim, você nada, pedala e corre. Não dá pra fazer os três a 100% do seu Sim, máximo. Se claro. você se matar e der o seu máximo na natação, você vai pedalar muito mal e talvez você nem termine a corrida. Uhum. Se você der o máximo no pedal, talvez você não consiga fazer a corrida. Então não dá pra você dar 100%. E quando a gente para pra olhar pra nossa vida, a gente tem muitos pratinhos pra É equilibrar, né? verdade. Família, Muito bem. trabalho, cara, muita Boa coisa. analogia, cara. Não dá pra você dar 100% no trabalho sem prejudicar o tempo que você passa com sua família, Sem dúvida. sem prejudicar a sua saúde, né? Então não dá, a gente tem que saber dosar as coisas, né? Então eu acabei me apaixonando por causa disso. Ele é uma baita reflexão e essa reflexão entra naquela paranoia que você fica durante a prova ali, quando você fica pensando coisas aleatórias ali enquanto você tá fazendo a prova. Mas pensando no que você me perguntou, o que que eu aprendi com o triatlon? Cara, por mais que você treine, você siga todo o planejamento dos treinos que seu técnico te passou, você tá sujeito a chegar numa prova num dia e não ser o seu dia. Alguma coisa dá errado Não performar. naquele momento, alguma coisa que você não tinha planejado vai acontecer, sei lá, choveu, o mar tá agitado, alguma coisa sai do diferente. Então, assim, cara, eu acho que aprendi muito a lidar com coisas que não estão no nosso controle, né? E fazer o melhor que dá pra fazer naquelas circunstâncias, cara. É isso, é entregar o que tem pra entregar. Às vezes, o treinador passa lá um treino, cara, você vai pro treino, né? Você dormiu bem, você se alimentou bem, você se hidratou bem no dia anterior, chega lá, cara, você tá se sentindo mal. Vou fazer o quê?
Sei. Ah, não deu pra dormir porque minha filha ficou doente. Beleza, cara. Não vou ficar me remoendo por causa disso. Claro. Vou fazer o melhor que eu consigo aqui. Muito bom. E é isso, cara. Sabendo que tem outro dia, né? Sabendo que tem outro dia. E aí, É isso. bola pra frente. Sensacional. Ludi não, pai da Luna, o esposo Adriana. da Adriana, meu grande amigo, que honra te receber hoje aqui, cara. Gostaria primeiro de te agradecer, dizer que, poxa, cara, tenho certeza que o pessoal que assistiu esse podcast tem muita coisa bacana para levar. E não precisa se resumir a conhecer o Ludi só aqui. Então eu gostaria, Ludi, que você passasse para mim, pra gente, suas mídias sociais, como te acha, como acha a Mirago. E, cara, Mirago vai ser parceira nossa aqui, mas independentemente disso, a qualidade do que eu aprendi da Mirago é muito boa. Então, assim, eu reforço, já te falei antes dos podcasts, cara, te trouxe de tanta gente que veio aqui e falou que você é muito bom, cara. Então, parabéns a você e pelo trabalho que você faz na Mirago. Pô, valeu. Brigadão. Eu fico extremamente feliz de ver ex-alunos trilhando caminhos de muito sucesso. Você com certeza é um deles. Pra quem quiser me achar nas redes sociais, não é muito difícil, né? Graças à minha mãe que deu esse nome pra mim, mas procura lá Ludi com Y, Amano, você vai me achar facilmente no Instagram, LinkedIn, enfim. Vamos bater papo, vamos levar essa conversa pra lá, para as outras redes também. E tô aí, cara, aberto a conversas e vamos trocando informações e ideias aí. Tá sempre convidado para cá, Mi Casa Su Casa, aqui tudo acaba em business. Pessoal, e agora que a gente terminou com o Ludi, você sabe, aqui é o seguinte, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, @Marcelo Santoro Oficial, tem também o nosso Tudo Acaba em Business, @Tudo Acaba em Business. E para encerrar a participação do Ludi, eu vou passar para vocês o @Otimize Studios. Mas quem vai falar do Otimize Studios, a nossa casa, não sou eu, é o Ludi. Ludi, como é que foi sua experiência hoje aqui, cara? Cara, ó, eu tenho podcast também, né? E eu posso te falar que, assim, a experiência aqui desde antes de eu chegar é muito incrível, cara. Que legal, Vitória, sensacional, me deu todas as instruções, me deixou tranquilo. Atrasei, ela não me deu bronca, ela falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Cara, estrutura incrível, lugar super aconchegante, lindo, né? Baita estrutura legal aqui, então eu acho que se você pensa em fazer um podcast, assim, a gente é privilegiado de poder falar que a gente trabalha enquanto tá fazendo podcast, né? É sensacional. Eu aprendo, né, na verdade. Cara, eu acho incrível fazer podcast, assim, por N motivos, né? Acho que podcast, além de ser muito gostoso de fazer, né? E a gente pode se dar o luxo de falar que tá trabalhando enquanto tá fazendo Sim. uma coisa muito gostosa. Verdade. Cara, é uma ferramenta incrível de networking, é uma ferramenta incrível de construir marca, né? De se posicionar Sem no dúvida. mercado, de produzir conteúdo de qualidade. E é uma ferramenta incrível de abrir portas. Seja para vendas, para parcerias, né? Trazer Conexões. convidados, conexões. Cara, eu acho incrível e acho estratégico para muitas pessoas. É uma das estratégias que eu sempre falo para os alunos para avaliarem, né? Porque pode te ajudar a se tornar uma referência no seu nicho de negócio, né? Às vezes você está num nicho muito específico, Sim. carente de informação, carente Sem dúvida. de conteúdo. Poxa, podcast pode cair como uma luva, né? Então, ainda mais se tiver uma estrutura igual essa aqui, que você não precisa se preocupar com nada, você Isso, chega e vem, grava. Cara, é o melhor dos mundos. É isso. Ludi, muito obrigado. E é isso, galera. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Espero vê-lo novamente na próxima semana com mais um grande convidado. Agradeço muito sua audiência. Fui, um grande abraço e até a próxima.